Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu gostei, compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que faz parte da nossa família de mais de 240 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém, e que em tudo Deus seja glorificado. Toda semana nós estamos aqui com convidados especiais, hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de receber esta mesa, uma irmã em Cristo, uma mulher de Deus que tem um depósito extraordinário dos céus para compartilhar com essa geração. Nasceu ela, o inimigo quis transformar em ele, mas Deus a resgatou e levou a sua identidade original. Gabriela Barbosa, seja bem-vinda ao Eu Acredito Podcast. Amém, Pastor Fábio. Que Deus abençoe sempre você, sua família, sua casa e todo o seu ministério. E também esse podcast incrível, né? A qual eu me sinto honrada, privilegiada de estar aqui. Paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão assistindo, que vão posteriormente assistir. Que Deus abençoe e alcance o lar de vocês, a família de vocês. Muito feliz e muito honrada de estar aqui, né? Poder contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da minha história. Eu acredito que o nosso testemunho é muito relevante, né, na nossa vida, para que nós mostremos o poder de Deus através de nós. Perfeito, Gabriela. Muito obrigado pela aceitação do convite. Amém. De fato, é uma honra recebê-la. E Amém. contigo está seu digníssimo esposo, Isso. Christopher. Seja bem-vindo à nossa mesa também. Gratidão pela oportunidade concedida a nós, a minha família, a nossa família, porque é uma honra a gente estar vivendo o cumprimento de promessas, a gente está vendo promessas de 2 anos atrás se cumprindo hoje. Então é muito especial para nós, né, meu bem? É muito verdade. especial para nós. A gente agradece pelo convite. Perfeito. Gabriela, quem é você como ser humano, como pessoa? Como é que você se identifica? Hoje eu me sinto uma pessoa completamente feliz. Feliz em Cristo Jesus, feliz comigo mesma. Um pouquinho da minha personalidade, que eu sou um pouco extrovertida, divertida, mas principalmente que eu acredito que é essencial na nossa vida com Deus e nossa vida pessoal, é a sinceridade. Hoje a Gabriela é uma pessoa sincera, né? Às vezes isso até é um pouquinho ruim diante dos olhos de algumas pessoas, mas para mim eu aprendi não somente por mim mesma, mas principalmente com Jesus, que a sinceridade é o pilar do nosso caráter em Cristo Jesus, é a sinceridade. Então, a Gabriela é uma pessoa sincera. O que eu tiver para falar, eu vou falar, né? E ser sempre transparente. Perfeito. Tem uma sociedade onde as pessoas estão usando máscaras, onde as pessoas não se Exatamente. apresentam como de verdade, de pessoas fakes. A autenticidade, sinceridade acaba se tornando de fato, e é, né, uma virtude. Exatamente. Mas, quando você é sincero, você agrada a uns, E desagrada a outros. você é amado e odiado pelo mesmo motivo. Com certeza. Mas para você está tudo bem? Para mim está ótimo. Ótimo, porque eu sempre aprendi que antes de eu querer agradar as pessoas, eu preciso agradar a Deus. E Deus, ele me ensinou que a sinceridade, ele é um pilar da nossa fé. Se você é uma pessoa sincera, contando não os teus erros, porque eu digo isso até, inclusive, aos meus erros. Eu gosto da sinceridade, quando eu erro, quando eu falho, né? Não somente para com Deus, mas também para com as pessoas. Então, isso, como o pastor citou, né? Eu acredito que, por mais que desagrade, ainda assim, a minha vontade é obedecer a Deus, melhor que agrade a Deus e obedeça a Deus do que as pessoas. Em uma sociedade de pessoas de mentira, ser de verdade é andar na contramão contramão desse mundo. Totalmente. E por esse motivo, por muitas vezes, nós somos atacados. E eu acredito que você, do mundo que veio, da vida de mentira que levava, talvez hoje sofra alguns ataques Com das certeza. pessoas que vivem na mentira. E como é que você lidar com esses certeza. ataques hoje? Hoje eu aprendo. Hoje eu digo que é uma lição. É um ensinamento, né? Tanto os ataques quanto os elogios. A gente tem que tirar a lição de cada... acredito, de cada feito é uma lição. Cada feito é uma lição, tanto para quanto o bem, quanto para o mal. Eu retiro, por mais que, né, diante dos nossos olhos nós vejamos que todos os ataques eles sejam ruins, eu aprendo a crescer com eles.
Eu faço dos ataques uma escada, um degrau, para que eu passe para o próximo nível. Para que o meu processo, eu adquira neste processo de ataques, de críticas e de tudo mais que a gente encontra nesse percurso, eu tiro como lições para crescer. E crescer, eu digo, espiritualmente, mentalmente, inclusive, né? Eu sofri já ataques, ameaças de morte, ataques em relação a espiritual mesmo, pessoas querendo fazer trabalho contra a minha vida para que eu, né, volte à vida que eu estava, ou que eu morra, né? Eu já recebi muitos ataques, mas desses ataques eu nunca os refutei de maneira ríspida, porque eu entendo que hoje, como pessoa, as pessoas elas não têm a mesma visão de fé como eu, recebendo esses ataques, partindo dessas pessoas. Então, eu adquiro isso como uma experiência, às vezes relevo de forma que eu possa ali sair como uma pessoa sábia e não afastar mais essa pessoa ainda de Jesus, porque tem muitos ataques que nós refutamos e ao invés de mostrar Cristo, nós mostramos o nosso eu, que é mau. Perfeito, perfeito. Mas existem pessoas que não sabem lidar com as críticas. Não. As críticas as desanimam, as desmotivam, as colocam para baixo, as faz desistir da sua fé, dos seus princípios, dos seus valores. Exatamente. Qual seria o seu conselho para essa pessoa que às vezes está passando por críticas, ataques, e ela não está sabendo lidar? Talvez esteja alguém olhando para você aí agora, esperando uma orientação. Eu digo que no começo é difícil. Eu não estou falando para ninguém que é fácil lidar com críticas e com ataques, porque no começo eu chorava, eu me magoava, porque, aliás, nós somos seres humanos e nós temos sentimentos. Não tem como a gente esconder sentimentos. E se nós se escondemos, isso adoece, né? Nós. Mas, assim, no começo, eu adquiri aquilo, por mais que era difícil, eu tentava relevar. Ensinando aquelas pessoas que, por mais que aquilo estava me doendo, eu não queria que surgisse um efeito de que elas queriam receber. Porque muitos ataques vai ser para chamar sua atenção, para você se manifestar em relação àquilo. E quando nós se manifestamos de forma errada, nós somos ainda mais criticados, muito mais vistos. Então, o segredo para você que recebe críticas, ataques, é você tentar, porque eu digo que aquele que tenta, ele já é um vencedor. Aquele que desiste é um fracassado. Mas aquele que tenta, ele está no caminho certo. Então, o meu conselho é que você tente relevar isso. Leve em oração a Deus, porque se nós deixamos os nossos sentimentos falar mais alto, as nossas emoções mais alto, né? Que o nosso espírito, que você tá ali, você tá bem, você tá no processo. Então, tente levar isso como uma crítica, por mais que não seja construtiva, mas faça dessa crítica para que você construa algo com essa crítica. Por mais que não tenha benefício algum, mas tenta construir algo para você mesmo se sentir bem, porque quando nós recebemos as críticas e achamos que tudo é ataque contra nós, que as pessoas, né, elas têm que falar tudo o que elas têm que falar e você quer sempre atacar, você sempre vai estar no ataque, nunca na defensiva. Eu aprendi que a vida com Deus é um equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio, porque senão nós saímos fora de si e aquele processo que já é difícil vai se tornar mais difícil ainda. Então, tenta relevar, ore a Deus enquanto aquilo. E se for para responder, haja com sabedoria pelo Espírito Santo de Deus. Perfeito. Eu não acredito muito em crítica construtiva, mas ela se torna construtiva ou destrutiva da forma como você recebe. Como você recebe, exato. Como você recebe, você pode construir ou você pode se autodestruir. Na verdade, exatamente. É forte. É exatamente o pensamento que a gente trouxe aqui. Uma crítica, quando ela é levada em um instinto de autodefesa, a gente acaba acarretando num coração preocupado. Uma mente turbulenta, porque a gente começa a levar as palavras daquelas pessoas em uma consideração de tipo, o que minha vida está representando naquele momento, né? Quem eu estou sendo para aquelas pessoas que me criticam, e você leva aquela preocupação e isso acaba sendo algo degradante, né? Então, quando você recebe, acredito eu, como nosso mestre recebia,
quando ele ouvia as críticas daqueles fariseus, ele levava numa conta de como eu posso demonstrar para esse povo, não somente através das minhas palavras, mas através da minha vida, que aquilo que eles falam não passa de nada. Ou que, sendo vamos lá, levando pelo lado construtivo, o que eu posso fazer para poder aplicar isso com mais efetividade? Como eu posso trazer esse pensamento, seja lá qual for o que a gente esteja querendo trazer, mas como eu posso trazer o pensamento que o meu coração deseja expressar de uma forma mais efetiva, de uma forma que entre mais na mente das pessoas. Então, acho que é muito... O nosso próprio Senhor e Salvador, ele não agradou a todos. Exato. Né? Então, nós não estamos aqui para agradar a todos. Exato. E nós sabemos disso. Só pelo fato de ser sal e luz, pastor, eu acredito que a luz, ela dissipa as trevas, então ela afasta as trevas. E ser o sal não tem um gosto bom. Então, a gente não veio para agradar a todos. Nós viemos para agradar ao nosso Deus. Isso é o mais importante. Perfeito. Já que o Christoph citou aí Jesus, existe até um livro que se tornou um livro que se tornou um filme, né? Foi um best-seller. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Que nos leva a colocar e a pensar, antes de tomar qualquer decisão, fazer qualquer escolha, o que Jesus faria em meu lugar. Exatamente. Então, mediante as críticas, se Jesus estivesse em meu lugar, qual seria o posicionamento de Jesus? As críticas não pararam Jesus, não tirou ele do propósito. Exatamente. Nem os elogios também, né? Pedro dizendo, Senhor, se for possível, eu vou morrer até contigo. Mas o grande problema é que as pessoas, elas não têm inteligência emocional, não sabem lidar com os elogios e também não sabem lidar com as críticas. Exato. O que nós precisamos é aprender com Cristo, ter inteligência emocional, a ponto das críticas não o derrubar e nem os elogios o elevar, apesar que Cristo é Cristo, né? Senhor, Exato. Nós não o elogiamos, nós o adoramos, né? Exato. Exatamente. É como já diz a Bíblia, Gálatas 5, né? Nos ensina sobre os frutos do Espírito. E sabendo disso, pastor, aquele que não consegue lidar bem com as críticas ou com alguma emoção que às vezes fale mais alto, é sempre importante a gente orar a palavra. Porque a palavra, ela tem que se tornar uma oração. Quando nós oramos a palavra e dizemos, Deus, aqui está na sua palavra, que eu tenho que ter mansidão, temperança, domínio próprio, amor, né? Longanimidade, benignidade. Então me ensina, Senhor, a ser essa pessoa. Porque por si próprio, a nossa vontade é esculhambar também. A nossa vontade é refutar também. Né? Porque nós somos seres humanos. Né? E às vezes a gente não sabe lidar com as nossas emoções e não sabemos sozinhos. Então, o diferencial da nossa vida com Cristo é que nós conseguimos fazer aquilo que nós, por si próprios, não conseguimos fazer. Com Cristo, nós somos capazes. É escolha também, né? Paulo disse aos Gálatas sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Exato. Eu digo que a chave da vida Deus colocou em nossas mãos, e em nossas mãos está o poder das decisões. Exato. Sabendo que aquilo que você semear, você vai colher. Quem semeia na carne colherá. Exato. Mas quem semeia no Espírito vai colher. Não adianta você querer semear na carne e querer colher no Espírito. Não existe. Não, você só vai colher no Espírito quando no Espírito você semear. Mas, Gabriela, você nasceu em um lar cristão? Vamos dizer que sim e dizer que não. Porque hoje eu entendo que é de fato ser um cristão. Hoje eu entendo que cristão não é só através das palavras bonitas que você sabe da Bíblia. Ou ser cristão é você dizer sobre Deus, falar sobre Deus, mas não conhecê-lo de fato. Quando eu nasci num lar desestruturado, emocionalmente, sentimentalmente, em todas as áreas da nossa vida, eu digo que eu cresci num lar desestruturado. Os meus pais, hoje, graças a Deus, pela misericórdia e graça, minha mãe, ela é cristã, né? Frequenta a igreja e tudo mais. O meu pai, ele está no processo, vamos que dizer assim, né? Eu acredito que cada um tem o seu tempo. E não cabe aí eu determinar o tempo de cada um. Mas a minha mãe, quando eu era criança, né? Ela já levava a gente para a igreja, né? Fazia umas visitas, não era aquela mulher frequentadora, que congregava, praticante, não. Ela visitava. Igreja evangélica mesmo? Evangélica mesmo. Então, a gente cresceu já sabendo de que existia um Deus, que era um Deus poderoso, maravilhoso, perfeito,
e que ele abominava o pecado, né? Diante da minha criação, a minha mãe também não teve uma criação construtiva, estruturada, né? Uma estrutura que ela podia lidar bem também com a vida dela e tanto com os teus filhos. Mas, diante de tudo isso, quando eu era criança, eu aprendi o básico, vamos dizer, o básico que eu sabia. Então, diante desse cenário de tudo mais, né, eu cresci, a minha mãe, como só visitava, não era praticante, não congregava, eu também nunca me importei de frequentar ou de congregar, nunca tive interesse. Mas como que você diz assim que era meio cristão e meio que não? Porque era uma família disfuncional, cria em Deus, frequentava a igreja, mas... Cria em Deus, mas dentro de casa era aquilo, né? Na igreja eu tenho Deus, mas em casa eu não tenho. Né? Era aquela pessoa que ela só ia na igreja, ela não era a igreja. Que eu acredito que tem muita diferença, você ir e você ser. Então, quando eu digo meio cristão, que ainda cria em Deus, nós falávamos em Deus, mas as nossas atitudes dentro da nossa casa não tinha Deus. Não tinha o Deus que a gente cria envolvido. É um reflexo de muitas famílias, né? Exato. Vão à igreja, mas não sabem o que é ser igreja. Não. Se denominam como cristãos, mas não vivem são. Cristo, né? Exato. Que é uma diferença muito grande. Que é uma diferença muito grande. E aí você nasceu e cresceu em meio a uma família disfuncional. Isso, o meu pai e minha mãe se separaram quando a gente tinha 4 anos. Eu tenho uma irmã gêmea comigo, da mesma placenta. Nós somos gêmeas idênticas. Então, quando meu pai e minha mãe quando a gente tinha 4 anos, eles se separaram. Então, a gente não tinha paternidade, só maternidade. Não tínhamos conhecido esse lado de que ter um pai presente, o pai que está ali, né, para nos ensinar, nos aconselhar, era só minha mãe por si só. Então, acredito que isso também acarretou em muitos traumas da nossa infância. De não ter um pai presente, de não ter aquela paternidade, de se falar assim, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, diferente de outras crianças, a qual nós víamos, né? Tem uma família boa, porque tem um pai, tem mãe, mas a gente só tem mãe. A nossa mãe era o nosso pai e nossa mãe. Né? Então, isso também é um dos fatos, assim, que quando a gente era criança, a gente ficou muito sentida. Eu era muito apegada, eu principalmente era muito apegada com meu pai. Então, eu sentia muita falta dele. Né? Eu chorava, eu queria estar sempre perto. Mas, por conta dessa separação também, a gente cresceu um pouquinho magoadas, angustiadas. Hoje, graças a Deus, nossa relação é ótima. Então, isso acarretou um trauma em você? Sim, com certeza. A ausência da paternidade? Da paternidade em casa? Eu era o homem dentro de casa. Eu olhava, eu sentia falta do meu pai e eu digo assim, eu não acredito, como as pessoas dizem hoje, né? Inclusive no meio dos LGBTs, enfim. Eles dizem que tem crianças que já nasceram com esse desejo inclinado à homossexualidade, inclinado ao sexo oposto, né? Ao mesmo sexo, aliás. Então, eu não acredito nisso. Embora eu digo que desde criança eu tinha uma inclinação a mulheres, eu tinha uma inclinação à personalidade de homem. Dentro da minha casa, eu me sentia o homem, o dever de ser o homem. Mas foi pela ausência do seu pai que você achou que tinha essa necessidade de você se posicionar como homem? Sim, eu era muito protetora. E antes do seu pai, você já via essa necessidade de você se posicionar como homem? Você já se posicionava como homem? Tinha essa personalidade masculina? Sim, minha mãe dizia antes que do seu pai mesmo? Antes do meu pai. Minha mãe dizia que desde pequenininha... Eu nasci com um probleminha de sangue, quando eu era recém-nascida. Minha irmã... perfeita, mas eu nasci com um problema que eu tive que fazer transfusão de sangue, porque eu não tinha sangue, era só água, e eu fiquei desenganada pelo médico. Minha irmã, ela nasceu, nós somos prematuras de 7 meses, nós somos prematuras, então ela ficou já incubada, mas eu tive que ficar mais tempo por conta desse tratamento, onde tiveram que rapar minha cabeça quando eu era recém-nascida. Fiquei careca, minha irmã já nasceu com cabelo muito mais do que eu. Digo que foi Esaú Jacó, porque eu também
dentro da barriga, eu também queria nascer primeiro, mas acabou que não sendo primeiro foi minha irmã, então foi aquela confusão toda. Eu, desde recém-nascida, recebia palavras de maldição. Né? A minha mãe mesmo, ela teve um pós-parto muito difícil, porque ela teve depressão, ela acarretou uma depressão pós-parto. Então, quando eu nasci, ela me chamava, ela falava que era um menino e que era uma menina. O meu tio, que hoje é falecido, ele, na época, quando era vivo, ele virava e falava assim, Simone, essa daqui é menino, ela parece um menino. Eu não estou dizendo que foi por conta disso que a homossexualidade veio, mas eu digo que são etapas e são estágios que acarretam a gente se inclinar e a gente a essa vida, né? São acúmulos de estágios, acúmulos de etapas e acúmulos de palavras recebidas, palavras amaldiçoadas, né? Ou até mesmo traumas. Eu digo que também isso ajuda a gente a levar essa vida. Mas também não estou colocando aqui como experiência própria, posso dizer, que isso é um motivo de você ir para a homossexualidade. Mas porque pode tem ser lares, um dos, né? Um dos. Porque tem lares que são totalmente estruturados, que a família é unida, harmoniosa, e as pessoas são inclinadas a esse mal. Exato. Sim. Mas o que seria, então? Já que não é geneticamente não tem cromossomos gay. Não é transtorno de doença. Maldição hereditária. Olha, maldição hereditária, eu digo pela minha experiência, a minha família não tem histórico algum de que alguém foi homossexual. Eu fui a primeira a ter esse histórico. Né? Então, eu não acredito muito nessa hipótese de maldição hereditária. Eu acredito que possa ter... Sim, eu não tiro isso de letra de forma alguma. Porque eu também conheço muita gente nessa vida que a mãe já foi, o pai já foi, e a pessoa por conviver, também se inclinou a este mal, né? Mas eu acredito nessa hipótese. O meu caso não foi. Na maldição hereditária. Através de palavras, porque a mãe te chamava de menino, o tio chamava de menino. Então, você acredita que palavras podem definir destinos de pessoas? Podem. Determinar destino? Podem, com certeza, podem. Porque, assim, a minha mãe, por ela ter tido toda essa história também de traumas, de infância e de tudo mais, ela começou ela se tornou, aliás, uma pessoa muito, muito amargurada. Então, ela não soube lidar com ela mesma. Quanto mais com os filhos dela. Porque ela também... Minha mãe tem 7 filhos. E cada um teve um processo muito difícil, né? No seu nascer, no seu nascimento e ao decorrer da sua vida. Mas eu digo assim, que no meu caso, eu recebia muita palavra e eu começava a acreditar naquela mentira. É como o diabo ele faz conosco. Ele usa de sofisma, né? E o que é um sofisma? É que entre 10 verdades existe uma mentira disfarçada. E você não consegue perceber. Então, o que no meu caso, acarretou muito a me inclinar a este mal, a essa escolha, a essa decisão de vida? É porque eu já recebia desde o meu nascimento. Que você é um homem. Eu me sentia na obrigação de ser aquilo que as pessoas estavam dizendo que eu era. Me tornar aquilo que as pessoas queriam que eu seja. Me senti nessa obrigação. Então, por palavras lançadas, onde até a Bíblia nos ensina que nossa boca ela tem poder para amaldiçoar e para abençoar, eu acredito nessa hipótese, sim, de eu ter acarretado muito, muito, eu digo por mim mesma, muito mais a isso, por conta dessa obrigação que as pessoas me imputavam em ser. Então, você disse que foi uma escolha, foi uma decisão. Com certeza. Você decidiu e escolheu a homossexualidade? Sim. Quando isso se sucedeu? Olha, desde nova, o meu primeiro envolvimento com uma menina foi aos meus 13 anos de idade. Aos 13 anos? Isso. Foi o meu primeiro envolvimento com uma menina, que a gente morava numa casa. Eram 2 casas, aliás, no quintal, que era a casa da frente, e a casa de trás, onde nós morávamos. E essa menina, ela morava na casa da frente. Eu sempre despertei este lado másculo de ser nas minhas vestimentas, nas minhas atitudes, na minha personalidade. Eu não gostava de vestido, não gostava de laço, não gostava nada que me levava ao feminino, ao que me lembrava ao feminino. Eu não gostava, eu odiava. Suas brincadeiras sempre de homem. Era bola, era futebol, que inclusive
Posteriormente, com mais idade, eu pedi pro meu pai me inscrever na escolinha de futebol, comecei a participar de eventos de futebol, né? Tive uma oportunidade de seguir essa carreira, mas acredito que Deus tudo é permissão de Deus, eu não segui, mas eu tive a oportunidade, né? Ao sub-15, então eu não, mas assim, era tudo. Apesar que tudo. Hoje em dia tem muitas jogadoras tem. mulheres. Mas eu digo assim que no meu caso, nessa inclinação, era algo para mim que só homem, no meu entendimento naquela época, era só homem que fazia aquilo. Era uma coisa muito mais máscula do que feminino. Para mim, naquele entendimento, naquela época. Então eu queria ser jogadora de futebol. Apesar que, deixa eu ficar quieto, a maioria das jogadoras de futebol, pegando pela seleção brasileira, tem uma inclinação também já masculinizada, né? Elas são eu conheço lésbicas. milhares que a são. Marta mesmo, a melhor jogadora do mundo aí, ela é lésbica, né? Sim. A maioria, vamos dizer. Eu digo a maioria, nem a minoria, a maioria. Não que a menina não possa brincar de futebol. Não, imagina, brincar de carrinho. alguma. Isso aí eu acho totalmente complicado. É uma imposição. Que até a Suzana falou ontem. O não pode, não pode, não pode, gera curiosidade. Então, se eu for menino, eu vou poder fazer isso? Exatamente. Então, porque eu nasci mulher? Isso desperta o desejo da menina querer ser homem apenas para brincar. Só para jogar. Só para jogar, né? Mas, enfim, existem muitas jogadoras de futebol que acabam sendo influenciadas ali pelo meio que estão e com certeza se deixam levar pelo lesbianismo. Com certeza. Mas o seu primeiro relacionamento, o envolvimento foi com a menina? Foi com uma mulher, uma menina. O primeiro relacionamento? De tudo. O meu primeiro beijo na boca, inclusive, não foi uma relação só amigável, né? E nem, eu digo que foi beijos, foi coisas muito mais profundas. Eu tive a primeira relação com 13 anos, e eu digo, quando eu tive relação com mulher, a minha relação com essa menina foi relação sexual. 13 anos? Com 13 anos de idade, a primeira. O primeiro corpo a se tocar, a conhecer, foi com uma mulher, né? Com 13 anos de idade, eu era uma criança, praticamente, né? Apesar das crianças hoje em dia ter uma mente, né? Muitas das vezes, muitas crianças, uma maturidade que a gente impressiona de ver mais, com 13 anos. Mas assim, como é que você se descobriu nessa questão de ser atraída e ter atração por meninas tão novas assim? Olha, a minha mãe dizia que quando eu era criança, eu falava pra minha mãe já que eu queria namorar com meninas. Desde criança. Eu digo, tô falando de 6 anos, 5 anos de idade, que eu gostava de mulher, né? O que me despertou isso, eu acredito que foi muito essa parte que eu estou dizendo, que é de acreditar que eu era um homem por conta da imposição que as pessoas imputavam. Porque hoje, muita gente está vivendo uma vida de mentira, uma vida de aparência, somente para agradar a sociedade, somente para agradar aquilo que as pessoas querem. Você não é mais você. Né? No mundo que nós estamos hoje, as pessoas querem ser aquilo que a mídia quer que a gente seja, o sistema quer que a gente se torne, né? As pessoas deixaram a sua identidade, a sua própria identidade, elas estão começando a viver a identidade dos outros, vivendo para os outros e não por si, né? Então, eu recebi muito isso, né? Que você parece um homem, que você tem muito mais jeito de homem. E a minha irmã gêmea, para você ver que era algo sobre a minha pessoa ali, e eu acredito, eu não estou tirando... A gente está falando de forma material, o material da coisa, né? O que é conhecer a homossexualidade, mas do lado espiritual da coisa, eu era muito... O diabo, ele encontrou muito mais gatilhos, oportunidades, porque o diabo, ele é estrategista, ele é estratégico, e ele vê oportunidades, se aproveita delas, né? Então, eu digo que no lado espiritual, eu fui muito mais a esse lado. A minha irmã foi totalmente contrário. Né? A minha irmã já era muito mais vaidosa, a minha irmã já era de se arrumar mais, de mostrar que ela, nossa, que ela, né, era aquelas coisas. Eu não. Inclusive, quando eu era criança, junto com a minha irmã, a gente queria gravar, a gente queria brincar, eu era sempre o homem nas brincadeiras. Eu era sempre, ela sempre a mulher. Então você acredita que houve também uma influência espiritual nisso tudo aí? Sempre. De que forma? Desde o começo. De que forma você sentiu uma influência espiritual te levando para a homossexualidade? É como eu estou dizendo, o diabo, ele tenta encontrar brechas e ele se aproveita delas para plantar uma semente no coração.
né? Fala assim, mas você era só uma criança. Mas ainda assim, uma criança, ela tá suscetível, ela tá totalmente vulnerável aos ataques do inimigo. Não é porque uma criança, Davi dizia, em pecado concebeu minha mãe, nós já nascemos pecadores, nós estamos totalmente vulneráveis, abertos ao mundo espiritual a partir do momento que a gente nasce, né? Então, eu digo, por quê? Que eu já tinha toda essa inclinação, tudo isso. O diabo, ele se aproveita de forma espiritual, dizendo, ele se aproveita de pessoas que falavam para mim naquela época, você parece um homem, você é um homem, para plantar essa semente na minha cabeça, acreditar nessa mentira, que eu realmente era um homem, que eu deveria ser um homem, que eu era o homem da casa, que eu deveria proteger minha família, minha irmã, as minhas irmãs, a minha mãe, que eu deveria fazer o papel do homem dentro de casa. Então, o inimigo, ele se aproveita, ele é estratégico, enquanto ele vê uma oportunidade, ele vai se aproveitar daquilo. Entende? Então, do lado espiritual, desta forma que eu estou relatando, que o diabo, ele tá de olho. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, então ele está prestando atenção em qualquer oportunidade, ele vai se aproveitar. E só foi influências, né? Você não teve nenhuma experiência com o maligno assim que te levou a compreender que, de fato, o inimigo estava possuindo, te levando a essa escravidão? Teve uma experiência? Tive. De que forma? Eu tive uma experiência de que eu sentia dentro de mim que algo estava me fazendo a praticar esses atos. Por mais que eu estava nessa vida, eu ainda tinha muito temor a Deus. Então você sentiu uma manipulação do maligno mesmo? Sim, com certeza. Eu sentia um mal muito grande sobre a minha vida. Entendi. Eu sentia. Eu sentia porque eu digo, pastor, eu não acredito como as pessoas imputam e dizem muito, elas frisam muito que a homossexualidade é uma doença, ou que a homossexualidade ela é um transtorno, é uma genética. Tem gente que diz que é possessão demoníaca também, né? Também, mas eu digo que você está sobre o ataque do inimigo, porque vamos pensar comigo, se Deus ele fez homem e mulher, né? O que teria mais disso? A gente não está no lugar de Deus para dizer Deus fez... muitas pessoas acham, é um achismo muito, muito errôneo até, que as pessoas acham que Deus ele só citou o homem e a mulher e os outros não foi tão importante, por isso que ele não citou. Por isso que ele só citou o homem e a mulher, mas nem tudo está escrito na Bíblia. Nem tudo a gente tem que pegar como uma certeza absoluta. As pessoas dizem que mas Deus citou o homem e a mulher, mas... não tinha necessidade dele citar o K, o I, o F, o G, né? É um pensamento muito errôneo, porque Deus, ele deixou pra gente o que é necessário. E isso é necessário. A nossa criação, ela é de forma simples de entender, porque nós sabemos que um homem e uma mulher prolifera, multiplica, e nada o propósito de Deus sempre foi esse. Multiplicai-vos, né, sobre a terra. Então, por que eu vou pensar que Deus ele não quis citar os restantes, sendo que o propósito foi para isso, para se multiplicar? Não tem sentido algum. E duas pessoas do mesmo sexo não tem como não se tem multiplicar. Como. Né? Não tem como. Por mais que a pessoa ela vai mudar de sexo, ela tira o órgão genital. Gente, ainda assim, no fundo, eu falo por mim própria, não tirei, graças a Deus, não retirei os seios, porque Deus não permitiu, mas entrei na fila para tirar, né? Eu ia tirar, porque era um desejo muito grande de eu tirar os seios. Era a coisa mais, para mim, era o mais importante na minha vida, pastor. Naquela época, quando eu estava vivendo nessa vida de mentira, de escravidão, era tirar os seios. A gente vai falar sobre isso, mas e aí, como é que foi após o seu primeiro envolvimento com menina? Daí em diante. Consciência, pesou, não cobrou? Nada. Sentimento de culpa, não teve? Nada. Eu achava que era aquilo para mim mesmo. Achou normal, legal. Normal, apesar de saber que eu via muito mais homem e mulher juntos do que mulher com mulher naquela época, né? Hoje a gente vê em tudo que é canto. Mas naquela época, não. Nossa, eu achava normal. Eu falava assim, não, se Deus é Deus, ele vai... Como eu te falei, né, pastor, a gente já sabia quem era Deus. A gente já tinha esse temor por frequentar, por ir, não frequentar, não ser frequentante, mas por ir visitar. Então a gente ouvia muita palavra. E por isso, eu achava que Deus, se ele me amasse de fato, como hoje a gente escuta muito, ele ia me aceitar do jeito que eu era, de quem eu gostasse, né? Eu acredito que dali foi um gatilho muito maior para coisas muito mais
profundas que eu vivi. Mas você chegou a se envolver com homem daí? Você se envolveu com a menina? Se envolvi. E aí, como é que Mas foi? assim, era aquele envolvimento que não era atração, não era desejo, era medo. Medo de que forma? Medo da sociedade, dos preconceitos, porque eu já tinha essa noção. Porque posteriormente eu vim entender, né, que quem está nessa vida sofre muito preconceito. Da família também vai receber muitos ataques. Apesar da minha mãe, ela, quando eu era nascida, me chamar de homem, falar que eu era homem, que eu parecia um homem, mas ainda assim eu acredito que não era o que ela queria pra mim. Então, ainda assim, eu também tinha medo da minha mãe, eu ainda assim tinha medo da minha família, ficar sabendo que eu gostava de mulher. Né? Eu tinha esse receio, eu tinha essa insegurança. Mas dali em diante, depois do meu primeiro envolvimento, como eu disse, eu acreditei que aquilo era normal. E que quem me amasse ia me aceitar por mais da minha insegurança, por mais dos medos que eu tinha. Então, seus envolvimentos com homens após isso foi só para maquiar a situação e mostrar para a sociedade só, que mas você não era gostava menina. de Não forma gostava. alguma. Não era atraída por homem? Nada. Eu digo que nem 1%. Seu marido tá aqui, então posso perguntar. Mas se envolvia com os caras e não sentia prazer, era só pro... Nada. Somente para maquiar aquele desejo que tinha dentro de mim. Aquela atração por mulheres que tinha dentro de mim. Eu me envolvia com homens para não gerar muito comentário das pessoas, por medo das pessoas, o que as pessoas iam fazer por mim, contra mim, aliás, o que as pessoas iam falar de mim. Então eu me envolvia por homem para falar, tipo assim, maquiar aquela toda, né, fazer aquela maquiagem mesmo, aquele reboco para falar assim, não, a Gabriela é uma pessoa comum, ela gosta de homem mesmo, né, sem dúvidas, mas dentro de mim não era aquilo, não era aquela vontade, não era aquele querer, eu não queria de forma alguma. Mas e aí, quando você se envolvia com o homem, qual era o sentimento? Era de se sentir ousada de alguma forma? Ou... Eu me sentia presa em a pessoa que eu queria ser. Eu me sentia uma pessoa aprisionada, fingindo uma coisa que eu não era, né? Eu tinha aquele sentimento de prisão. Posteriormente, quando eu completei 16, 15 anos, eu ainda assim me envolvia com mulher, mas teve um período que eu parei de me envolver, porque eu recebi muitos ataques. E isso me deixou muito com medo. E nesse período você tinha uma estética de mulher total, né? Ainda. Cabelo... Foi bem lá na frente que eu mudei tudo. Foi com os meus 18 anos de idade que eu comecei a tomar a testosterona. Né, o hormônio masculino. Aí quando 15, 16 anos, você parou de se envolver com mulher? O que aconteceu? Não, eu ainda me envolvia, mas eu não era envolvimentos frequentes e nem de namorar sério. Era ficar. Só ficava com as meninas. Escondido. Totalmente escondido. Ninguém sabia, né? E era fácil, assim, encontrar outras meninas para ficar com... Nossa, muito. Na escola, né, principalmente. Em escola, principalmente. Tem muita lésbica, então, assim? Muita... Tem gente que namora com um homem que é hétero, casal heterossexual, e se maqueiam também. E se envolvem com o sexo do mesmo sexo, né? Estando com um casamento heterossexual. É que antes aparecia mais homossexuais do que... agora, calma aí. Homossexual do sexo masculino aparecia mais do que lésbica. Mas hoje... Tem muitas lésbicas também. Muitas. Você que foi desse mundo aí, há mais lésbicas ou há mais homossexuais? Eu digo que... Quando eu cito homossexuais, eu digo ao todo. Todos que estão nessa vida. A lésbica, o gay, o bissexual, assexual, pansexual. Eu cito todos esses grupos, mas eu acredito... na minha época, quando eu conheci mais lésbicas. Eu não conhecia tantos gays. É que as mulheres parecem que escondem mais, né? Em tudo, né? Em tudo. Até na questão da pornografia. Teve uma época que o homem era o pornógrafo da vida. Nossa, hoje... Hoje em dia... É muito mais mulher. É alarmante que mulheres também... quem traía mais? Era o homem, o cafajeste, o canalha. Hoje a mulher... Entendeu? O mau caráter. Mas hoje também está explícito também que mulheres traem muito, né? Com certeza. Com certeza. Inclusive, naquela vida de mentira que eu vivia, era muita traição. Eu ficava com uma aqui, vamos ficar sério. Ficava 3 dias com a menina, já estava com outra no outro dia. Era uma vida de mentira, de promiscuidade mesmo. Era uma vida maligna, que você não encontrava satisfação em uma. Você tinha que ter muitas. É que parece que a maioria não
generalizando, mas uma boa parte, né, das pessoas que se enveredam para a homossexualidade, consequentemente, vão para uma vida de prostituição. Com certeza. Você pega homossexuais, você pega os Tudo que é tipo de travestis, gente. por exemplo, dificilmente você vai ver um que não tenha vendido seu corpo, que não se enveredou para prostituição. Eu acredito que as lésbicas nem tanto assim, né? Olha, eu e minha irmã sofremos abuso sexual. Né? A gente sofreu um abuso sexual. E minha irmã, quando a gente tinha uns 14 anos de idade. 14, 15 anos. Não, acho que era 14 mesmo. A gente sofreu um abuso sexual. Então, por conta de eu já me sentir homem, por conta de todo o processo que eu já vivi dentro da minha casa, que eu devia me sentir no dever de ser aquilo que meu pai não foi, eu devia ser aquilo que a minha mãe sempre esperava, alguém perto dela para ajudar, para proteger, para cuidar. Já de tudo isso, eu ainda fui abusada por um homem. Isso depois do envolvimento que teve com a menina ou antes? Não, eu já tinha tido com 13 anos de idade, eu tive meu primeiro envolvimento. Certo. Com 14 eu fui abusada. Foi abusada? Foi, eu e minha irmã. Por um homem? Por um homem. Por um tio próximo da gente. Não era um tio de sangue, a gente chamava ele de tio porque a gente era muito próximos, né? A gente criou um vínculo muito grande. E a gente dormia na casa dele. Só que minha mãe nunca soube. Ele nunca demonstrou ser um pedófilo, porque ele já tinha 50 e poucos anos. Ele nunca demonstrou esse lado, desejo, atração por nós. Então, minha mãe deixava a gente dormir lá, né? Foi quando a gente se masturbou na nossa frente, né? Foi quando ele nos forçou a fazer coisas com ele. Graças a Deus, não... A gente, assim... A gente tem certeza que não teve a penetração no ato do sexo ali, do abuso. Mas teve muitas outras coisas que são... foi abuso, né? Só do cara Com certeza. estar se masturbando na frente de uma criança, de uma adolescente, certeza. já é um ato abusivo. Ele forçava a gente a assistir filme pornô. Olha só. Ele forçava enquanto ele se masturbava. E tocar, falar, né? Ele fez muitas coisas. E aí a gente contou pra nossa mãe, depois de muito tempo, porque a gente ficou com muito medo por conta das ameaças. Isso me gerou muito mais revolta, né? Eu fiquei revoltada. Eu falei, como que um homem que ele deveria respeitar, como que um homem dizia que amava a gente como tio, como sobrinhas, ele se aproveitou de toda a situação. Então, eu fiquei revoltada. Revoltada com tudo e com todos. Revoltada. Eu falei, não aceito isso. Eu acho o homem nojento. Eu já não gostava de homem. Depois disso, parece que isso piorou, porque eu achei nojento, né? Eu achei um homem nojento. Eu já não tinha atração por homem alguma, mas eu achei nojento, mais ainda. Então, eu de forma alguma pensava na vida que um dia eu ficaria com um homem. Depois daquilo ainda mais aflorou, mais piorou, né? Então, por conta disso tudo, eu nunca cogitei casar um dia com um homem. Quando eu me envolvia com as meninas, eu não me sentia lésbica. Por mais que eu tinha características femininas. Sentia homem. Eu me sentia homem. E eu pegava muitos exemplos de outros homens que eu conhecia, que ficava com várias. Por isso que eu acreditei que o homem nunca poderia ter uma mulher só. Por conta de muitos exemplos que eu tive. Amigos na escola que namoravam sério e eu pensava, nossa, são tão bonitos juntos, mas no outro dia estava com outra. Estando com aquela pessoa que eu conhecia, eu falei, então isso é ser homem? Então bora lá. E aí você pegou o exemplo de modelo de ser homem dessa forma. Dessa forma. E acabou também vivendo uma vida promíscua, né? Também. Ficava com uma, com outra e acabava Totalmente traindo. cafajeste. Eu iludia as meninas. Né? Eu dizia coisas lindas, maravilhosas pra ela, mas não era nada daquilo que eu falava. E você já chegou a influenciar alguma menina pro lesbianismo? Olha, eu já. Que não era, a menina era, vamos lá. Que nunca tinha ficado com mulher. Ela era pura, entre aspas, né? Aí você foi lá... Já, falei que tinha que experimentar, já. Falei que a vida é boa, que tem que experimentar mesmo, pra gente conhecer coisas novas. Já, inclusive eu me relacionei com uma menina na escola que ela não era e ela se tornou por minha causa. Porque ela falou assim, eu insistia tanto pra ficar com aquela menina que um dia ela ficou comigo.
que ela cedeu às minhas vontades. Ela ficou comigo, mas ela não era, nunca tinha envolvido sequer com uma mulher, com uma menina. Inclusive, a menina que eu namorei sério, que eu fiquei 2 anos com essa menina, ela também nunca tinha ficado com um homem trans, que é no meu caso com uma mulher que virou trans, que virou um homem trans. Ela nunca tinha ficado com o mesmo sexo. Eu namorei 2 anos com ela. Mas e aí? O que te levou a querer se tornar homem mesmo? Após essas aventuras da adolescência, chegou aos 18 anos, você decidiu, sabe, de não vou mais andar e viver como mulher, ter estereótipo de mulher, não. Quero ter estereótipo de homem. Exato. O que te levou a tomar essa decisão radical? A prisão que eu sentia que eu estava. No corpo feminino. É. Para você ter o corpo feminino, estética feminina, era uma prisão. Era uma prisão. Era uma prisão que eu queria me matar. Enquanto eu não mudasse... E se eu não me mudasse, eu preferia perder a vida. Então, com os meus 18, eu falei, não, chega. Eu completei 18 anos. Agora eu sou dona de mim. Agora eu faço o que eu quiser. Ninguém vai poder falar, mandar. Eu morava com a minha mãe. Mas ninguém vai poder me mandar, forçar a ser o que eu não sou. Chega de me esconder. Foi com 18 anos de idade. Eu conheci essa menina no colegial, né, no 3º ano. Eu namorei ela, 2 anos. E foi ela também que me ajudou a transicionar. Ela tinha uma condição financeira muito boa, então ela me ajudou em todos os papeladas e tudo porque eu pedi para ela. Eu falei, eu preciso sair, eu preciso ser quem eu sou. Chega de viver uma vida de mentira, de ilusão, uma vida de prisão, me sentia aprisionada. Porque, assim, eu tive uma disforia de gênero. O que é a disforia de gênero? É você não se aceitar, não aceitar o seu corpo, não aceitar as suas características femininas, não aceitar o seu órgão genital. Né? Você quer arrancar, você quer tirar, você quer de todas as formas se livrar daquele corpo. A sua mente é uma coisa, o seu corpo é outra, né? Então eu tinha a mente totalmente masculina. Então eu virava para mim e falei assim, eu estou no corpo errado, eu preciso ser quem de fato eu sou. Com 18 anos de idade, eu corri atrás, comecei a tomar hormônio. Com 2 meses já tinha barba, já tinha bigode. Sozinha, sem ajuda da medicina? Não. Eu corri atrás para ajuda da medicina, porque eu sempre tinha muito medo do que poderia acontecer se eu tomasse hormônio sozinha. Eu ainda sentia amor à minha vida, por mais que eu não estava me sentindo num corpo que eu queria, mas eu sabia que poderia reverter aquela história, né? Fazendo a transição do processo hormonal. Então, eu corri atrás já com isso. Com 18 anos, a primeira coisa que eu fiz. Detalhe, quando eu comecei a tomar hormônio, eu já tinha me transformado totalmente. Eu já tinha cortado o cabelo, eu já estava me vestindo como homem. Eu só mesmo tomei o hormônio para ter barba, para ter bigode, para ter mais características masculinas. Então, a sua atitude inicial foi a questão da vestimenta. Foi. Se comportar a primeira coisa que eu mudei. Se vestir igual homem. Foi. E aí depois veio a questão dos hormônios. Foi. O hormônio foi uma ajuda a mais. Mas antes de tomar, quando eu completei 18 anos, eu já comecei a me comportar como um homem mesmo. Em relação às minhas vestimentas, né? Eu já me comportava como um homem. Então, eu troquei totalmente as minhas vestimentas para masculino. Só usava roupa masculina, joguei toda a roupa feminina fora. Metade dei para minha irmã. E cortei o cabelo. Cortei curtinho. E nesse período você estava se relacionando com... Já com mulher. Com mulher. Já estava namorando sério com essa menina. Já estava amaziada ali junto? Já. Morava juntos? Não chegamos a morar juntos, mas eu convivia muito mais na casa dela e ela na minha do que a gente separadas. Era todo momento juntas. E quando eu comecei a tomar hormônio, começou a crescer barba, comecei bigode, falei, nossa, meu Deus, agora sim, né? Eu falava, agora sim, eu tô do jeito que eu tô. Eu tô do jeito que eu gosto. Fez documento também? Corri atrás do documento, com 18 anos de idade. Dela, quando era ele... Aí tem um documento. Eu mandei pra você. Mandou já? Mandei. Vou colocar lá. Aí, troquei todos os meus documentos. Que eu falei, agora eu não quero mais. Olha aí, Gabriel Ferreira Prazinho. Isso. Mudei pra Gabriel Ferreira Prazinho. Mudei na certidão de nascimento gênero masculino. Porque eu não queria só ter as características. Como eu falei, a minha mente... Tudo aquilo que eu queria ser um homem completo. Eu não queria ser um meio homem. Eu queria ser totalmente um homem. Cara, não dá pra dizer que era uma mulher, não. Olha aí, Léo.
Ó, É. dava não. Tem as fotos aqui. E nessa época aqui, eu não tinha muito tempo. Ó, aqui foi. A primeira habilitação foi em 2019. Fez Tinha um ano. habilitação, né? Imagina. Essa foi a habilitação que eu tirei. Eu tirei com E foi fácil, tipo, mudar todos os seus documentos para chegar a fazer a habilitação? Você teve que Facíssimo. mudar o registro, certidão de nascimento, Facíssimo. RG, né? Não demorou mais de 2 meses É mesmo. pra mudar tudo. Por que é tão fácil assim? Porque a primeira retificação de nome, que é chamado por todo esse sistema de mudança de nome, é retificação de nome. Né? A retificação. Aí eu cheguei lá no cartório, eu falei que eu queria retificar o meu nome porque eu não me sentia uma mulher. E hoje tem, porque na época foi o STF, né, que ele aprovou essa decisão, e aí para os transexuais que não se sentia no mesmo sexo, eu não lembro o ano que eles aprovaram essa decisão, mas assim que eu soube disso, que eu poderia mudar a minha certidão, que eu poderia ser um homem completo como eu desejava ser, eu já corri atrás disso. E foi quando eu fui no cartório e dei essa abertura. Que a gente, na primeira vez que você retifica o nome, você paga. Você paga. Você paga para fazer e você muda. Porque hoje tudo é pago e mais fácil, né? Quando você paga. E aí eu mudei. Mas não demorou menos de 2 meses, já estava tudo trocado. Tava certidão, tava RG, CNH, tudo mudado já. E foi fácil. Parece que é mais fácil para trocar o nome de do que menina para menino desfazer. Do que desfazer, né? É. Para desfazer, você demorou muito tempo? Não, ainda não desfiz o nome. Eu casei como Gabriel. O nosso casamento no cartório, foi como Gabriel. por ouvir, ficou como um Porque casamento assim, homoafetivo. quando você casa com o mesmo, assim, todo no cartório, eles não sabem da minha história. Isso. Não sabem. Mas quando nós fomos casar, acharam que eu era um homem transvestida de mulher casando com um homem. Ou ele poderia ser uma mulher trans, né? Ou ele poderia ser. Não, mulher trans não. Mulher trans. O homem mulher trans, na verdade. Não, homem trans. Homem trans é ela. Era no meu caso. O homem, quando ele vira mulher, é mulher trans. Você seria... isso, uma mulher trans. Você seria... E até esse desafio ele teve que passar pra Migrante. casar comigo. Isso aí, você Foi. seria... Você se tornou... Mas dizendo... Opa, um abraço. Foi. Aí Porque vocês estão até hoje eu não casados, mudei. vocês estão é como se fosse 2 meninos Como casados, então... na legislação, na lei, é considerado um casamento homoafetivo. Rapaz, e não corre... O pessoal vai me chamar de moleque agora, mas deixa eu brincar um pouquinho. E não corre o risco não de você ser menino e ter o que ele acha que você... Não tem, porque assim, eu sempre fui muito verdadeira, como eu falei. Eu sempre fui muito verdadeira, então eu sempre fui muito sincera com ele, né? Falei, não, eu não mudei nada, eu sou totalmente mulher em relação à genitália, corpo. Se bem que quando eu estava tomando o hormônio, mudou tudo, né? O hormônio, ele muda tudo, ele mexe muito com a nossa aparência. Que é a coisa que a gente busca mesmo. É se tornar aquilo que a gente já sente dentro. Externar para fora aquilo que nós já somos dentro de nós. Eu só apenas externei aquilo que eu queria ser, que eu já era, que eu já me considerava ser, né? Mas nesse processo todo, ele me conheceu, ele soube já, ele sabia já da minha história, então não foi uma coisa surpresa para ele. A minha história, o que eu, né? Cara, mas interessante como vocês casaram. Então, você casou como homem. Como um homem, Como homem. Ele como homem. E aí, então, mas os juízes lá souberam que você era menina? Não, eu não explicava pra ninguém a história, porque até explicar... Mas foi fácil também o casamento homoafetivo? Olha, Sim. não é fácil. Não, mas é ali, fácil. pela forma como vocês contou, praticamente foi um casamento homoafetivo. Não, é considerado na lei um casamento Agora homoafetivo. ficou como um casamento homoafetivo. Então vocês estão como homoafetivos. Exato. Casados Ainda, como um homoafetivo. Por enquanto, E desta estão maneira. tentando organizar essa situação. Hoje, graças a Deus, primeiramente a Deus, porque tudo é sobre Ele, Uma por premissa. Ele, e também pelo casal que a gente ama, que a gente considera como os nossos pais, que gostaria tem de nos trazer. ajudado muito.
é a pastora Andréia e o pastor Flávio Amaral. Eles têm ajudado a gente em tudo, dando auxílio em tudo que a gente necessita. São homens e mulheres de Deus que têm nos dado apoio, têm nos dado força, têm nos aconselhado, né? Então, através deles, hoje, através deles, né? Hoje a gente está no processo de mudança de novo para reverter o meu nome antigo. Anjos de Deus na nossa vida. E para Gente, é você, muito varão, grato. como é que foi assim ter um casamento homoafetivo, mas a mulher que seria homem não é homem, é mulher? Embora role esse tipo de pensamento, né, em meio ao povo, meu coração ele foi muito natural ao não só quesito de aceitar, mas entender, porque eu acredito que a aceitação e o entender são coisas opostas. A gente pode entender pessoas como a gente pode aceitar. O que é o aceitar? Eu não consigo, sabe, a ideia não bate, mas eu relevo. Agora, o entender. Eu entendi a situação dela. E, acima de tudo, o quesito da fé. O que seria o quesito da fé para mim? Eu acredito que a palavra liberta. Sendo a palavra aquilo que liberta, eu me apaixonei pela Gabriela, não pelo estereótipo ou por aquilo que ela demonstra em sua característica física e etc. Eu me apaixonei porque eu não só percebi, eu vi a palavra dentro do coração dela, a palavra enraizada no coração dela. Então, crer na Gabriela, para mim, é crer em Cristo. É crer na supremacia do poder de Cristo. Então, eu simplesmente me apaixonei por essa mulher quando eu vi ela ministrando a primeira vez, quando eu vi ela falando do amor de Jesus a primeira vez, ali foi amor à primeira vista. Eu quero deixar uma pauta muito importante aqui. Talvez, o meu testemunho é muito grande, né? Ele tem experiências muito, muito profundas, que eu acredito que teremos uma oportunidade novamente de poder estender isso, mas uma pauta importante. Quando eu estava na homossexualidade, que eu fiquei 3 anos, como Gabriel, eu fiquei 3 anos, mas eu já era, desde criança, eu já tinha inclinação à mulher. Mas nesses 3 anos como Gabriel, eu tive um encontro com Deus como Gabriel. Como Gabriel. Como Gabriel. Eu fui pra igreja como Gabriel. E as pessoas na igreja nunca imaginavam. Nós vamos falar sobre isso ainda, sobre o seu encontro com Deus, mas eu queria saber mais sobre o Gabriel. E aí, como é que você viveu essas loucuras aí? Agora, Nossa. E um corpo masculinizado de um jeito... Olha aí o Gabriel. Aí eu fazia academia, já tava querendo fazer academia, já fazia luta, né? Eu já comecei a ter muitos traços, o maxilar, né? O gogó, os braços, eu comprimia os seios. Se apaixonaria vendo assim, Christopher? Eu diria que é um cara bonito, mas falaria, nossa, será que eu conseguiria ser bonito dessa forma? Entendeu? Olha isso, velho. E aí, Léo? Passaria por homem? Nossa, ninguém nem sabia, nem imaginava que eu era um homem. Como é que você vivia na sociedade de boa? Não Tranquilo. se identificava como mulher pra ninguém? Não gostava, odiava. Eu não gostava nem que a minha família me chamava de Gabi, porque eu queria ser ou chamada de Biel ou de Gabriel. E eu imputava isso à minha família a engolir esse fato. Né? Eu dizia pra minha família que se eu não fosse aceita como Biel ou Gabriel, eu não frequentaria mais. Inclusive, eu deixei de frequentar porque a minha família foi muito difícil lidar com isso. A minha família, eu digo a parte de mãe, né? A minha mãe foi difícil lidar, muito tempo difícil, mas depois de tanta convivência, e eu dizia, né, que eu fazia meio que um jogo de manipulação, dizendo que eu nascia assim, que eles tinham que me amar, porque não era uma escolha minha, era algo natural, se eu pudesse deixar de ser, eu seria, mas era uma coisa minha, né? Então, assim, a minha mãe, com o tempo, ela foi meio que se acostumando. Ela não aceitou, ela se acostumou. Ela se acostumou, então ela começou a me chamar de Gabriel. E como homem, assim, quando você, depois do seu envolvimento com essa mulher que você ficou junto ali vários anos, depois que terminou, quando você queria ter um novo relacionamento e tal, pra chegar em uma outra mulher... Eu só terminei com ela por conta que, quando eu terminei com ela, eu tava querendo destransicionar. Fazer a destransição. Ah, você já queria voltar? Assim, É. Então aí você já tava vivendo essa metanoia? Já.
Ah, então você... Mas com ela, quando eu estava com ela, que eu não estava vivendo essa metanoia, essa mudança de vida, de mente, tudo, eu traía muito ela. Então, a Suzana contou aqui que quando vivia como homem, ela tinha vergonha de falar que ela era mulher para outras meninas. Eu não contava de forma nenhuma. Estava no clima e tal. Aí descobria na hora. Começava a usar massa e a mulher queria pegar. Não deixava. Não deixava? Não. Acontecia contigo também? No meu caso, assim, eu usava prótese peniana. É uma prótese que ela dá direito de fazer sexo como um homem e ela urina. É mesmo? Que é um pênis mesmo todinho de um homem. Eu usava essa prótese. Porque eu tinha disforia de gênero. Então, de forma nenhuma, eu fazia sexo sem prótese. Não, mas quando você saía, você usava? E era sim, normal usar sim, porque ela me dava o direito de ficar ereto, né? Com o acessório que tinha. E ela tinha o direito de ficar normal. E quando a mulher lá descobria que era só Então, assim, um eu tecido. contei pra ela. Eu contei pra ela. Pra ela, eu contei porque eu namorei ela. Com as outras meninas, só ficava. Então, só pelo fato de ficar, eu não tocava no assunto, não. As meninas, até, assim, a forma de abraçar, a forma de sentir, a forma de pegar, elas achavam que era um pênis mesmo, que era meu. Né, as meninas achavam, porque parecia muito, é muito realista. Hoje tem sites, hoje tem lojas, né, que você adquire essa prótese, né? Eu não sei se é clandestino, eu não sei, mas não sei dizer muito bem isso, mas eu comprava nesse site e me dava todo esse direito aí. Eu não precisava falar pra ninguém, porque eu nunca tive uma relação sexual, a não ser com a menina de 13 anos que eu me envolvi, e com essa de 2 anos. Ah, tá. Então, as outras eu só ficava. Eu já ia perguntar. E quando a mulher descobria que o trem não era de fato o trem? Nunca descobriram. Não descobria. Nunca. Se passava mesmo e tava tudo bem. Muito se passava, nossa, totalmente. E as meninas nunca desconfiavam. Nunca, porque a minha voz era de homem. O meu jeito era de homem. Ninguém falava que eu era uma menina. Ninguém falava. Eu usava fita, eu esqueci o nome daquela fita, micropole. Eu usava fita micropole para afastar os seios, para dar aquela impressão de que eu não tinha seios, né? Então, eu usava essa fita em toda a minha volta aqui do peitoral, né? Aqui nessa foto você tá usando? Naquela foto ali? Tô usando. Põe aí de novo, Léo. Tô usando. Aí aqui eu tô usando. Não mostra, né? Não mostra. Que eu tô usando. Rapaz. Não dá nem pra perceber. Aqui eu tô usando a fita micropole e eu usava além da fita micropole, porque eu não gostava de totalmente nenhum aparelho. Mas não machucava assim? Porque muito! Apertou tudo, né? Eu tive feridas muito graves, de quase parar no hospital. Eu só não fui porque eu tinha vergonha. Mas eu tive feridas muito graves de ficar em carne viva aqui, toda a minha pele, assim, carne viva. A família dela falava que criava assaduras, né? Assaduras, bolhas, tudo que eu tive. Porque eu usava, além da fita, eu usava faixa para comprimir. Então, os meus seios, eles ficavam muito atrofiados. O hormônio masculino num corpo de uma mulher, ele já atrofia útero, ele atrofia seios, né? Ele tem esses efeitos colaterais, além do que a gente sabe que o hormônio no corpo do homem, oposto, né, ao da mulher e assim vice-versa, ele tem um efeito colateral, que a gente não pode deixar de lembrar. O efeito colateral de que mudança de humor. A pessoa fica mais nervosa, mais aflorada, porque aumenta a libido, né? Então, todos esses efeitos colaterais, além das doenças que você pode acarretar diante da sua vida, que é o câncer. Eu lembro quando eu fui tomar o hormônio, eu tive um acompanhamento pelo psicólogo e pelo psiquiatra, e eles mesmos diziam pra mim, a própria endócrina que mandava, consultava, ela falava, você tá ciente, né, de que isso pode causar um grande mal ao seu corpo? Eu tô ciente. Eu estava disposta, como eu falei, eu estava disposta a fazer tudo pra ser aquilo que eu queria ser. Cara, e não tinha nenhum vazio, nenhum sentimento de culpa pela vida que você estava vivendo? A que ponto você chegou como Gabriel? Olha, o sentimento de culpa eu vim ter posteriormente, quando eu cheguei numa igreja, que eu realmente tive esse acesso profundo, uma intimidade mais profunda com Deus. Eu entendi. Tá, mas primeiro, o que te levou a querer ir para a igreja? Em qual fase? Ficar com as meninas na igreja.
Eu queria pegar todas na igreja. Que cão! Os varões sofrendo pra conseguir alguém na igreja. Chorando E peguei. E peguei. Dentro da igreja. Dentro da igreja? Pessoal dentro da igreja. As meninas dentro da igreja. Tá repreendido. Peguei. Aí veio o joio atribulado no meio Foi, do se infiltrou. Léo, os varões sofrendo em oração, em jejum pra conseguir uma menina e não consegue. rapaz. Aí vem Foi. a mulher como um Satanás homem lá é do sujo. mundo. E Querendo peguei. tomar as varoas do varão, Eu dos passava o varões. rodo na igreja. E assim, era uma coisa tão diabólica, tão demoníaca, que as meninas nem imaginavam. Eu chegava na igreja, os pastores presidentes nunca souberam que era mulher. Eles até zoavam. Qual igreja você foi? Eu fui. Olha, eu não vou citar nomes. Não, só pra eu saber quais igrejas você foi. Só pra. Perigoso. Só pra eu saber se. Meu bem, tem advogado Você não, tem- meu bem. Não vai dar, não vai dar processo, não. É só. Você tá contando seu testemunho de vida? É. Quais igrejas você foi Olha, com a igreja que eu frequentei, que eu tive um encontro profundo e foi ali que eu que aceitei você como Gabriel. fez essa. Que eu fiz essa limpa lá, É. que eu fiz essa varredura, essa infiltração, foi na Mema. Mema? É. Eu não conheço. Mema, ela é lá no Bom Retiro. É muito conhecida quando a gente fala da Mema Causa, que eles fazem eventos e tudo mais, é bem conhecido. Pastores, líderes jovens, servos de Deus, fiquem de olho aí na mocidade aí, viu? Porque, ó, tá tendo infiltração, infiltração de satanistas, Tá. de bruxos dentro da igreja. Agora tá tendo infiltração de homens trans, Tá. tomando as servas de Deus que é pros varões que estão em oração aí. É. Fiquem Mas ligados. ó, eu não culpo os pastores, eu não culpo a igreja, porque realmente era muito difícil de Não, identificar. é difícil, dá pra ver aqui. Era muito difícil. Eu nunca fui aberta a falar. Eu não gostava, por mais que eu estava numa igreja que eu sabia que era um lugar santo, era um lugar de temor, que a gente tinha que ter aquele temor, porque eu não estava ali. Mas naquela vida, pra frisar muito, na vida da homossexualidade, por mais que você conheça Deus ou já ouviu falar dele, você perde totalmente o temor. O respeito. Você acaba profanando o seu próprio corpo, né? Profanando, e você desrespeita totalmente a Deus. Você tem gente. Eu dizia que se Deus quisesse me mandar pro inferno, que ele mandasse, mas que eu nunca ia mudar. Foi igual teve um que falou aí agora também isso, né? Foi, o pastor Flávio, ele tem um testemunho Foi o Léo parecido. Áquila que falou isso? É. Foi o Léo? Foi... Eu já vi ele falando também. Não, foi a Érica, né? Que se E a Deus Érica quisesse também. mandar pro inferno... Érica demônio- Hilton também. Aí a gente entende, né, que todo pecado, ele é uma doença do espírito. E toda doença espiritual, ele apodrece a alma. Então, o que liga o homem a Deus através do espírito é a alma. Se a sua alma apodrece, se a sua alma adoece, se a sua alma morre, se o espírito morre, você automaticamente cauteriza a mente. É o que Paulo fala, né? A sua mente está cauterizada. Embora eu pregue o evangelho a você, é como a parábola do semeador. Os espinhos, eles sufocam a semente e não permitem que cresça. E eu queria só ser quem eu era. Entendeu? Eu não ligava para as coisas de Deus, para a igreja. Como eu disse, eu fui para uma igreja não por Deus. Eu fui porque eu queria passar o rodo nas meninas na igreja. A minha intenção era essa. Né? Eu era muito, assim, promíscua. Eu era muito também profana. Eu era uma pessoa muito sensualista. Eu era uma pessoa muito sensualizada. Uma pessoa muito prostituta. Sabe? Então, eu queria ficar com todas as meninas. Todas que eu pudesse pegar, eu pegava. Então, eu fui com esse pensamento. Né? Fui com esse pensamento. E aí vocês... Mas foi uma iniciativa sua? Eu vou na igreja? Não, foi através de um amigo numa escola, no supletivo, que eu tive que fazer o supletivo, porque como eu era uma pessoa muito bagunçada, eu era uma pessoa muito assim, eu não queria compromisso, eu não queria responsabilidade, só queria zoar. E, inclusive, assim, na minha homossexualidade, no processo da homossexualidade, eu entrei pro crime. Né? Então, eu fui traficante de drogas dentro da Cracolândia de São Paulo. Eu vendia crack. Usava. Só não usei o crack, mas usava cocaína, usava bala, usava tudo que é tipo de droga. Então, quando eu entrei pro crime, as pessoas me conheciam como aquele rapaz que é muito conhecido, que é Zé Pequeno. Não sei se é esse... Da Cidade de Deus? É. Dos homens, né? Me chamava que eu era Zé Pequeno, porque eu era uma pessoa muito perigosa. E, tipo assim, tudo que eu queria levar à base do crime. E as pessoas te conheciam, né, meu bem? Acho que é bom lembrar disso. As pessoas te conheciam devido ao tom de voz, porque a voz dela era... Era uma voz muito brutalmente marcante, grossa, né? brutalmente Eu grossa. tenho um vídeo aqui,
Eu tinha uma voz assim... Hoje a gente brinca, né, ouvindo os vídeos, como se fosse, o Júnior Trovão vídeo aí? falando. Tenho. Manda pra mim. Vou mandar pra você. Então, assim, a minha voz era muito marcante. Então, as Mas no pessoas me tráfico- conheciam pela voz. No tráfico, a galera do tráfico não descobriu Não que sabia. que você era menina? Não um corpo de sabia. menino? Até porque, assim, Você enganou todo mundo, né? Enganou a igreja, enganou os todo traficantes. mundo. Você vê. Todo mundo. né? Era o próprio diabo. Hã? Rapaz. Pois Foi. Enganou. Assim, o mundo do crime, eles não apoiam muito. Eles não... Eles sabem separar, eles nem aceitam. Não aceita. Não, crime não. Então, assim, eu não falava, porque eu tinha medo. Eu não falava porque eu realmente não me sentia uma mulher. Então, eu não falava que eu era... Eu não gostava nem de ser conhecida como um homem trans. Eu não queria ser conhecida como um homem trans, que foi uma mulher e virou um homem. Eu queria ser conhecida desde sempre como um homem. Que eu nasci um homem. Inclusive, quem só sabia era a minha família. As pessoas que me conheciam como Gabriela achavam que era um irmão meu que tinha e que elas não conheciam esse irmão. Forte. Veja o vídeo aí. E aí, Tubarão, sabendo dessa história toda, qual foi? Ele se apaixonou mais ainda. Pra mim, ela veio como um ensinamento. Um ensinamento de superação, de libertação e, acima de tudo, de fé. Porque logo a gente já vai chegar nesse contexto, mas pela minha parte, isso daí me edificou, porque, como eu disse, crer na Gabriela, pra mim, é crer em Cristo. Crer no testemunho, na obra de Deus na vida dela, pra mim, é crer na obra que Jesus ele é poderoso pra fazer. Então, quando a Gabriela chegou na minha vida com toda essa bagagem, eu simplesmente olhei e falei, uau, eu tenho muito que aprender com ela. Eu tenho muito que amadurecer com ela. Então, eu sempre abri o meu coração para ouvir ela e aplicar isso na minha vida também, num quesito de renúncia, num quesito de fé. Então, para mim, isso veio como tudo um grande ensinamento. É um testemunho muito forte, Um testemunho muito forte. Transformação de vida. É um Exato. milagre. Você hoje se vê casado com um milagre, com uma Sim, pessoa que um realmente milagre. foi transformada por Deus. Uma pessoa de propósito. Foi exatamente o que eu pedi a Deus. Inclusive, entra até um pouco na parte de como nós nos conhecemos e vem muito inclinado a mim, né? A minha versão de como eu a conheci. Porque quando ela chegou na minha vida, eu estava numa fase totalmente turbulenta. Eu me encontrava aí já quase a um pré-desvio da igreja. Eu estava desenganado da fé. Eu estava decepcionado com situações da minha vida, não conseguia arranjar emprego. Eu já não tinha mais um norte, não possuía mais um norte na minha vida. Eu estava fazendo um propósito de 40 dias no monte, onde eu subia das meia-noite até as 6 horas da manhã, todos os dias. E eu busquei ali em Deus um propósito para mim continuar vivendo. Meu testemunho também é muito extenso, mas para a gente não se prolongar tanto, eu vou resumir. Eu já tentei tirar minha vida algumas vezes, tentei tirar minha vida em cerca de 4 vezes, 4 tentativas. Eu tive um histórico de depressão muito agravante ao longo da minha faixa etária de vida. E naquela altura ali do campeonato, eu simplesmente olhava para Deus e eu falava, Senhor, eu preciso que o Senhor me responda, nem para dizer pelo menos que me ama. Mas eu preciso que o Senhor me mostre o porquê eu ainda estou aqui, se é somente pelo seu amor. E foi o que aconteceu. Jesus ele me apresentou o amor dele através da vida dela. Porque ao terminar, ao encerramento desse propósito de 40 dias, foi questão de menos de um mês. A gente já tinha uma amizade, né? Ela Já estava convertida e já estava desse Já jeito estava como convertida. mulher. Já Desse estava jeito aqui. convertida. Não desse jeito. Ela estava Não. no início, quase da metade pro final quando eu da conheci transição. ele, já tinha feito a destransição, só que Isso. foi um processo muito mais difícil, porque assim, como eu tinha voz, eu tinha características, quando eu quando eu decidi a servir o Senhor, a servir Jesus, eu queria que da noite pro dia eu já queria acordar a menina de novo. Eu já queria me ver como mulher de novo. A gente vai... Eu quero saber dessa sua experiência. Sim. Mas então, ela já estava mais ela do que ele. Isso. Já Já estava crente, Já. salva, já estava... Já ministrava, contava Ministrava, testemunho em tudo já que eu era ungida, consagrada diaconisa. Uhum. na Já igreja estava dela. mais jeito afeminado Já. mesmo. Isso. Já. tinha perdido os 3 jeitos masculinos. Isso. Já. E aí foi quando a gente se aproximou, de fato, e iniciamos um namoro, né? Iniciamos um relacionamento. Inclusive, nosso namoro, a gente gosta de contar isso porque foi num dia totalmente inesperado.
aconteceu num momento totalmente inesperado, mas também guardado e reservado por Deus. Porque foi num dia onde a gente tinha combinado de fazer um evangelismo com a galera da igreja. Acabou que ninguém conseguiu ir e somente eu e ela fomos. Então, quando a gente chegou lá, olhou um pro outro e falou, é isso, é só eu e você, então vamos embora. Porque a palavra fala que é melhor que ande em dois. Então, vamos lá. Uma corda de 3 dobras não se rompe facilmente. Eu, ela, Espírito Santo. Eu falei, então nós temos a equipe completa. A gente começamos o evangelismo, ganhamos almas para Jesus, né, meu bem? Ganhamos almas para Jesus. Houve manifestações de cura naquele dia. É um testemunho até para contar em outro momento. Mas foi quando a gente estava assim, finalizando o evangelismo, finalizando aquele dia que foi bastante intenso. Intenso no sentido de glória, intenso no sentido de presença de Deus. Quando a gente finalizou esse momento, a gente estava num vagão voltando para o Tucuruvi. E a gente tinha acabado de deixar uma irmã que a gente conheceu no meio dessa missão. Uma irmã que estava perdida, ela tinha vindo da Bahia, né? E ela estava perdida nos metrôs de São Paulo. A gente levou ela até o lugar onde ela precisava chegar, que ela não sabia, para ela poder encontrar o filho dela. E foi quando a gente terminou de levar essa irmã na volta pro Tucuruvi, a gente dentro do vagão, lotado, a gente ficou próximo um do outro. E aí foi quando rolou o climinha. Parece que o espírito foi dar um choquinho na mente um do outro, assim, e aconteceu. A gente olhou um pro outro assim e falou, você tá sentindo o que eu tô sentindo? Eu lembro disso até agora. Você tá sentindo o que eu tô sentindo? Já foi, esse varão já foi. E aí ela foi... Aí eu peguei e falei, tô sentindo o quê, varão? Aí ele pegou e falou, você tá sentindo o quê? Aí ele pegou e falou assim, todo envergonhado, eu tô sentindo de orar com você. Aí, eu, assim, não tinha intenção nenhuma de me envolver com ele, né, nem sequer, mas é como ele falou, eu passei a conhecê-lo melhor, a conviver, a ter essa convivência com ele, e eu gostei também da maneira que ele se comportava como homem de Deus. Isso me chamou a atenção nele. Né? Não foi aparência, não foi nada disso. Não que isso não conta. Né? Ele é um carinha não presença, que isso não conta. Né? Claro. Jesus fez a obra. Não que ele isso é presença. Você com falou, certeza. Não é feio, não. Não é. Com certeza. Eu estou dizendo mais no sentido de essência, né? Eu gostei mais da pessoa dele de dentro. Sim. Da maneira dele agir, dele se comportar. E eu peguei e falei, Varão, acho que não precisa orar, não. Deus já confirmou aqui. E aí, Varão? E aí foi quando, quase entrei no manto. A gente não teve nenhum afeto ali, como eu digo, de beijo, nada disso. Sim, isso que foi o mais extraordinário. A gente foi dar um selinho depois de 3 meses. Orando. Porque como ela disse, como ela falou aí, ela ainda deu continuidade na frase dizendo, mas como você sente a necessidade de orar, porque pra ela não precisava, já vamos, porque de tudo que, não, mas não pela negligência em si, mas porque de tudo que Cristo fez naquele dia, as confirmações, já tava mais que claro, uma confirmação da vontade de Deus ali, né, da vontade divina, mas ali por até um respeito hierárquico que a gente tinha com os nossos líderes na época, até por um respeito ao que a palavra ensina, a gente falou, então, vamos fazer 3 meses de oração. Então, a gente só foi dar o primeiro selinho quando eu pedi, diante de toda a igreja, ela em namoro oficialmente. Foi o primeiro selinho depois de 3 meses. História. Exato. E aí foi quando tudo começou e... o nosso casamento se inicia, o mais interessante, né? De ressaltar aí, de trazer esse adendo, é que a gente, quando éramos amigos, né? Antes ainda mesmo de eu fazer esse propósito de 40 dias, a gente sempre se viu como belos e incríveis irmãos na fé. Porque a gente nunca imaginou que em algum momento haveria alguma coisa entre nós. Eu orava junto, jejuava, mas nunca aquilo de nem sequer imaginar. Da igreja, exato, a gente se unia por causa da igreja, mas a gente nunca imaginou a possibilidade de um relacionamento. Mas nessa altura você já estava orando para Deus enviar um varão? Eu orava, eu comecei a orar depois de muito tempo de convertida. Eu comecei a orar quando eu já era ungida diaconisa naquela época. E eu não pedia assim... Mas eu pedia com medo para Deus, porque eu não sabia como lidar. Né? Eu estava passando por muitos processos, eu estava focada em outras coisas. Eu era muito focada em relação a conhecer primeiro Jesus, a ter um encontro e a ter um encontro, não, a permanecer tendo um encontro com ele todos os dias. E é necessário, né, Gabriela? Com certeza. Do mundo que você veio, a vida que você levava. Com certeza. Era necessário ter experiências profundas com Deus para depois pensar em relacionamento. Com certeza. Né? Era o pilar, assim, os meus antigos líderes, eles falavam, né? Que se eu não estivesse dentro da igreja todo dia, e não era sobre fanatismo, era em relação a ter experiências mesmo. Se eu não tivesse, eu me perderia.
Eu me perderia, Quem porque tem viveu que ter esse a loucura do contato mundo, só a loucura e a radicalidade do evangelho para mudar, para transformar, fazer para ele permanecer. ali, né? Para Senão não permanecer, fica, eu acho não. que a palavra certa é permanecer. Mas e aí, tem um vídeo lá dela como ele. Aqui eu tô, nesses vídeos eu tô com é minha prima, eu com a minha prima, e o outro vídeo é eu falando com meu irmão. É, a gente vai soltar o... Tá. Tá, perfeito. Beleza. Ei, que te amava, mas Viu hoje minha voz? tô nem aí. Ô, filho. Ai, Mas peraí. hoje eu te esqueci, idiota. Mas hoje Mas já vai. te esqueci. Unha cortada. Leandro, calma aí, mano. Leandro, o que você vai ser, meu? Um empregado 7 horas da noite. Você vai ser empregado meu? Tudo que eu pedir você vai fazer? Aham. Então toca aí, mano. É isso, meu empregado. Coxinha. Lembra? Então a sua voz... Era marcante. Mas a sua voz hoje então mudou, é outra voz. Mudou, assim, toda a minha família sempre... É que eu não ouvi aqui, tá, pessoal? O Léo não deixou o som aqui pra gente, não. Culpa dele aí, por isso que eu tô perguntando se a voz dela... É verdade, obrigado, Léo. A minha voz era muito marcante, mas a da minha família, as mulheres sempre teve as vozes mais graves, né? Mas o hormônio mudou muito a minha voz. Eu já tinha uma voz grave, mas não era tão grave quanto é hoje, né? Hoje o que eu digo assim, que ficou de marca da homossexualidade é que ainda cresce barba, cresce, porque o hormônio que eu tomei foi muito agressivo ao meu corpo, e o hormônio era muito forte, era um dos hormônios mais fortes que eu decidi tomar. Eu tomava de mês em mês, então todo mês eu tinha que tomar. E era injeção, era injetável. Então, o hormônio ele gerou muitos efeitos colaterais. Eu tive muitas marcas no rosto e eu tive uma infecção bacteriana no rosto por conta das espinhas. Então, o meu rosto ele ficou inchado, ele ficou em carne viva, chegou uma época por conta dos hormônios. O hormônio também, ele masculiniza o rosto? Masculiniza. Até o genital. Como assim? O clítoris. Fica O grande? clítoris cresce. É mesmo? Cresce. Eu não tomei a ponto de crescer muito, mas eu conheço meninas que ficaram com clítoris 5 centímetros pra mais. Aí é um micropênis, né? Ficaram. Cara do Léo ali. Basicamente. Ficam. O meu teve um efeito, mas não teve um efeito significativo. Mas muda tudo. Eu digo que muda tudo mesmo. Muda tudo. Você não menstrua. A mulher não menstrua mais quando ela está tomando hormônio, né? Então, ela cessa a menstruação. Por cessar a menstruação, que é algo natural do corpo da mulher, do hormônio, do organismo, gera efeitos colaterais, aonde vem a mudança de humor, aonde vem a agressividade, porque eu era uma pessoa muito agressiva. Eu já agredi minha mãe, tirar sangue da minha mãe, por ela me chamar de Gabi. Meu Deus. Eu era uma pessoa muito revoltada, porque eu queria e eu imputava que todos tinham que me respeitar como eu era. Eu forçava, eu falava assim, se não vão me respeitar por bem, vão me respeitar por mal. Era uma coisa que eu botava pressão, eu imputava isso. Então, era uma necessidade minha. Mas e aí, como é que foi a sua experiência com Deus que te levou a essa metanoia, mudança de mente e essa decisão de querer mudar? Quando eu fui pro culto com essa intenção, eu já tinha me relacionado com uma menina na igreja, e inclusive quando eu fiquei com essa menina na igreja, que era a irmã do meu líder na época, eu não falei pro meu líder, quando ele me chamou pra ir pra igreja, eu não tinha falado pra ele que eu era um trans. Eu meio que falei por cima, eu falei assim, olha, eu não posso ir pra igreja, porque naquela época eu usava droga, inclusive quando ele veio me chamar, eu tava usando maconha, eu era muito maconheira, eu fiz um palhaço na perna fumando maconha, porque como eu era do crime, eu queria afrontar, eu queria mostrar que eu era mesmo, e que se alguém mexesse comigo, ia ver comigo, com a minha família, né? Então eu fiz um matador de polícia. Hoje o significado de um palhaço é um matador de polícia. Eu fiz na perna. E as pessoas tinham medo de falar comigo, tinham receio. Quando eu falava, as pessoas que já me conheceram para comprar droga comigo, porque eu vendia. Então, quando ele veio me chamar, que eu me aproximei muito dele na sala de aula, no supletivo, ele veio me convidar e ele falou assim, não, cara, vamos comigo lá, que você... Ele não sabia que eu era uma mulher.
Vamos lá, que, você vai ver, o negócio é bom, você vai ter um encontro com Deus, e você vai ver que Deus, ele muda completamente a nossa vida e tal. Mas eu não estava com a intenção de conhecer a Deus, porque eu já tinha ouvido falar de Deus, mas eu estava naquela vida errada, e apesar de estar na vida errada e não querer saber de nada de ninguém, eu ainda assim não queria entrar numa igreja. Né? Eu não queria, eu tinha pavor de igreja. Eu tinha pavor de igreja pelo fato de que eu já sabia que se soubessem, iam me forçar a mudar. Eu tinha essa impressão, eu tinha essa imagem de igreja, que eles iam me forçar a mudar e a ser o que eu não era, porque pra mim eu era o Gabriel. Aí, de tanto ele insistir, ele ficou um mês me insistindo e um dia eu fui com ele. Aí, nesse dia que eu fui com ele, eu tive experiências ruins lá em relação a não dar ouvidos à palavra e a fazer o que eu quisesse, mas eu continuei permanecendo ida porque a minha vontade era ficar com as meninas. Então, depois de muito tempo que eu fiquei com as meninas, a palavra foi penetrando, foi entrando, e foi quando eu decidi aceitar Jesus lá na igreja, mas não com a intenção de mudar. Você queria continuar Eu indo só pra queria igreja, aceitar Jesus para falar assim, não, agora... faço parte da igreja. Faço parte da igreja, mas eu sou quem eu sou e Deus vai me aceitar assim, engolindo, E sabe? ninguém sabia que você era uma menina. Não, ninguém imaginava. O meu líder, ele tinha a impressão, porque assim, ao mesmo tempo eu falei, ao mesmo tempo eu não falei, eu ocultei. Mas quando ele me chamou, eu falei, cara, eu não posso porque eu sou trans. Só que ele não conhecia, ele nunca nem tinha ouvido falar do que era um homem trans ou um trans. Então ele não entendeu muito bem e ele deixou isso quieto, foi irrelevante pra ele. Então eu nunca contei. Mas quando eu fui aceitar Jesus, assim, eu digo que o meu encontro não foi com homens, não foi através de homens, eu falo que foi o próprio Deus mesmo, porque de fato só Deus sabia quem eu era. Então você aceitou a Jesus ali, mas a vida continuou normal. Continua normal. A vida segue, você viveu Normal. como homem trans. Mas o que te levou a mudar foi uma experiência com Deus. Como é que foi essa experiência? Foi encontro com Deus na madrugada que me levou a mudar. Sozinha? Sozinha. Eu já tinha participado de encontros, eu já tinha participado de retiros. Inclusive, nos retiros que eu fui na igreja, sempre foi ficando no quarto de homens, com homens, porque ninguém sabia que eu era. Eu usava banheiros sanitários masculinos, nunca usei sanitário feminino de hipótese nenhuma, né? Eu via muito homem pelado e eu achava normal, porque eu era um homem. Né? Então, eles se trocavam na minha frente, tomavam banho na minha frente. Eu já, por ter a prótese, mas ainda assim, ter vergonha por ser uma prótese, eu já não fazia isso, eu não me trocava na frente deles. Então, eu sempre tentava me esconder para me trocar sem ninguém me ver. Porque ainda assim, iam saber, né? Mas eu via muito e eu achava super normal falar de mulher. Eu tinha umas conversas com os homens de falar de mulher e eles nunca cogitar que eu era mulher. Trabalhei como ajudante de caminhão e de carregar chamex. Pegava peso e tudo, né? Pegava como um homem, eu tinha a força de um homem. O hormônio, ele nos possibilita ter essas mudanças, né? Então, assim, é muito extenso, mas o meu encontro com Deus foi na madrugada, mas eu já tinha ido retiros, então a palavra já tinha sido penetrada, já tinha sido plantada. Inclusive, quando eu estava na homossexualidade, que eu estava frequentando a igreja, indo para retiros e encontros, o meu desejo passou a ser pastor. Como assim? Porque quando eu era pequena, criança mesmo, apesar de eu ter essa inclinação pro lado masculino, eu pegava minhas irmãs e eu colocava elas, porque eu assistia muita igreja como minha mãe visitava e eu sempre ia, então eu comecei a imitar as atividades da igreja. Fazia cultinhos? Fazia cultos. E eu colocava ursinhos, colocava minhas irmãs e começava a pregar. Eu fingia que eu estava pregando, isso desde pequena. Quando eu me transformei em Gabriel, eu comecei a fazer lives pregando como Gabriel. Eu queria ser pastor, o meu desejo era ser pastor. Ah, então você estava indo para a igreja e você tinha desejo de ser pastor. Mesmo pastor. Não pastora, pastor. Uhum. Depois de um tempo que eu já estava frequentando, e aí eu tive esse desejo. Nos retiros, nos encontros com Deus, nos eventos da igreja, como homem trans como homem. E tudo. E aí você tinha esse anseio em querer ser pastor. Tinha. As profecias que eu recebia era tudo referente ao masculino. Aí você me quer. Era tudo referente ao masculino. Pô. Aí descobre os falsos profetas. Né, exatamente. Era tudo em relação ao masculino. Imagina, misericórdia. Então você, homem trans, os profetas
Falavam como era homem. Falava o quê, mais ou menos assim? As Olha, que você recebia? teve uma vez que eu fui para um retiro e a gente tava fazendo um momento ali de oração. Aí eu sentei do lado de um rapaz e ele pegou e falou assim: Deus te chamou como um Davi. Poxa vida, cara. Mas isso não, profeta. Foi. Aí vocês envergonham. Foi. É porque, de fato, ninguém sabia. Não, mas, assim, mas- o Espírito de Deus, ele deixa Não, claro. mas Quando Deus é sabe Deus, se ele é- sabe, ele se é conhece, de Deus né? mesmo. É, exatamente. Deus ia falar. Mas eu me iludia naquilo. E Entendeu? aí você acreditava, tomava como verdade. Com certeza. E isso me deixava muito mais ter a vontade muito mais aflorada de ser pastor. E hoje, você tendo a noção da verdade, o que você achava desses profetas? O que você acha? Eu acredito assim, por mais que pareça, nossa, impressionante o que eu vou falar. Eu entrei dentro de uma igreja com barba e bigode e boné. Eu entrei dentro de uma igreja comum, Gabriel. Mas ainda assim, eu acredito que tudo contribuiu para que hoje eu estou aqui. Por quê? Esse respeito das pessoas. E de não saberem, porque foi um mistério de Deus. Não, mas aí fala, Porque- é essa profecia, poxa. Não, na profecia, não digo na profecia, eu digo das pessoas me tratarem como um Gabriel. Ainda assim foi sábio. Porque era justamente isso que me tiraria de Deus, que me afastaria de não conhecer a igreja. Se as pessoas soubessem quem eu era e me tratassem como menina e agisse de forma ríspida comigo, me afastaria Isso teria totalmente de afastado Deus. ela. É, mas Hoje eu digo que se eu tivesse uma igreja, que é uma promessa do Senhor lá pra frente, eu teria mais sabedoria pra lidar com os homossexuais. Não, beleza. Eu penso que a igreja precisa de sabedoria para lidar com os homossexuais. Não sobre aceitação, não isso. Não sobre aceitação, mas receber com amor. Com amor. Receber Porque- como a pessoa se identifica. Exato. E fazer um discipulado aos poucos. Exato. Não sendo agressivo. Exato. Destilando ódio, colocando as pessoas para fora. O que as igrejas erram muito, e por isso que muito homossexual, ele tem pavor de pisar dentro de uma igreja, e ele tem nojo, repúdio de uma igreja, é porque não sabem lidar com eles. Mas eu digo nessa E questão essa da falta de profecia. amor. Se alguém fosse realmente usado por Deus e falasse bem assim, eu não vejo você um Davi, eu vejo você uma Débora de Deus e eu não sei porquê. Isso não te impactaria como mulher? Porque você não tinha falado pra ninguém. Não, eu acho que E de repente resgataria a sua identidade, não? não. Eu acho que isso ia piorar. Inclusive, eu tenho uma experiência que eu tava pregando numa célula, na casa da minha irmã. E foi algumas pessoas lá e me deram a oportunidade para ministrar. Eu tava como Gabriel. As pessoas que estavam lá sabiam quem eu era. Que eu não era um menino. Eram pastores próximos a mim. E eles me deram uma oportunidade. Eu fiquei em choque. Eu falei, por que eles estão me dando uma oportunidade sabendo quem eu sou? Sabendo que eu não... Sabendo que eu não posso estar ministrando. Eu tinha essa consciência. Só que isso me ajudou muito a me aproximar de Deus. Isso foi um gatilho muito grande para que eu despertasse esse desejo de conhecer a Deus. Se naquele momento que eu estava ministrando ali e eles me jogassem de escanteio, porque a igreja hoje, infelizmente, a maioria das igrejas fazem isso. Eles desprezam essas pessoas. Eles não dão oportunidade de fala porque elas estão no erro, porque elas estão no pecado. E eu imaginava aquilo naquele instante. Eu falei, não, eu não vou ter oportunidade, não. Apesar de eu estar querendo. Naquele momento que eles me deram a oportunidade, Deus me usou para entregar uma profecia para uma apóstola que estava lá presente. E ela desmanchou de chorar porque ela falou, só Deus sabia disso. Deus me usou como Gabriel para entregar uma profecia. Então, assim, os Mas mistérios de Deus são... Nesse período aí, como Gabriel, você já estava buscando viver uma vida de santidade? Já li a Bíblia todo dia. Já estava perto de Deus. Já. Eu só estava ministrando ali como Gabriel mesmo, mas com as barba e bigode. mas as pessoas já sabiam, né? Já Que sabia você quem eu era. que você, Já. você não estava mais maquiando a situação. Não, pessoas próximas sabiam, né? Mas você já estava disposta a mudar nessa altura ou não? Não. Eu tava querendo ser pastor. Eu ainda tava com o pensamento de ser pastor. E você acha que eles acertaram, eles foram assertivos nisso? Eles foram sábios. Porque eles me deram oportunidade justamente para mostrar que o poder de Deus pode alcançar tudo e todos. Então, eles foram sábios. Eles me deram oportunidade porque eles sabiam que, através de eu começar a falar de Deus, a palavra que eu falava automaticamente primeiro servia a mim. E foi esse o meu encontro com Deus, serviu disso de meu testemunho, porque o meu encontro foi com Deus, Deus usou a boca, não foi de ninguém, foi a minha própria boca para falar comigo mesma. Como é que foi esse encontro?
eu tava na casa da minha irmã, já tava com o Gabriel, só que eu já tinha... A vontade de ficar com muitas meninas já tinham passado. Porque eu comecei a ter uma vida devocional com Deus. Constante devocional. Então, todo dia eu acordava, eu lia a Bíblia, eu orava, e eu me aproximava de Deus. E nas orações eu falava com Deus, porque ninguém precisava saber, mas Deus sabia. Eu sabia que Deus me conhecia. Então, eu falava para Deus, Deus, eu sei que o Senhor sabe quem eu sou. Mas me ajuda, então. Me ajuda. Mas ao mesmo tempo que eu falava me ajuda, a minha intenção era muito mais Deus me aceitar do que Deus me rejeitar daquela forma, sabe? E eu queria de todas as formas que Deus me aceitasse. Só que Deus ele foi trabalhando aos poucos, porque eu acredito assim que é um processo na nossa vida. E se Deus mesmo, ele é um Deus de processos, e ele respeita esses processos, porque com os processos a gente aprende a criar maturidade, aprende a criar marcas, né? Então, eu pedia muito para Deus nesse encontro com Deus na madrugada. Foi justamente isso. Eu tinha feito uma live no Facebook, inclusive alcançou milhares de pessoas. Assim que eu comecei a fazer a live, entrou mais de 3.000 pessoas para assistir a live e pediam em oração. E ninguém sabia na live que eu era Gabriela, ninguém imaginava. Então, eu comecei a falar sobre uma vida transformada. Comecei a falar sobre uma nova criatura, sobre você ter uma vida constante com Deus. E eu pregava na live e falava isso. Quando eu fui dormir, uma amiga desse líder, que era meu líder, ela não sabia da minha história, ela me mandou uma mensagem assim, na madrugada, quando eu estava deitada. Oi, eu tô vindo aqui só pra te falar uma coisa de Deus. Não sei quem você é, não te conheço, nunca conversei com você, mas eu tô passando aqui pra te dizer que Deus, ele te conhece, né? Deus, ele te conhece. E eu tinha acabado de feito essa live, fui dormir. E eu não conseguia dormir de maneira alguma. Forçava a dormir, não conseguia. E ela pegou e falou assim, eu tô te mandando essa mensagem aqui pra dizer que Deus, ele conhece seu coração, ele conhece você, e ele te fez como... ele te quer como ele te fez. Aquilo me criou um temor, porque quando eu li essa mensagem, eu falei assim, a menina não me conhece. Nunca me viu na vida. O meu líder nem sabe que eu sou mulher e nem entendeu minha história. Quem contou pra ela? E aquilo me despertou um desejo de... Deus existe. Deus de fato se manifesta. E Deus ele se manifesta através das pessoas pra falar com a gente. Aquilo me despertou a esse Deus que ele se manifesta através... Ele usa as pessoas pra se aproximar. Eu conheci essa parte de Deus. E eu tentava dormir, não conseguia dormir. Até que eu tive uma paralisia. Nessa paralisia foi uma libertação. Antes disso, a minha irmã mais velha, 1 ano mais velha, Yasmin, ela já foi do candomblé. Inclusive, eu já participei com ela. Já fui uma vez com ela para visitar, para conhecer e tudo mais. É uma longa história. Mas ela tinha me ligado, depois dessa noite que ocorreu, que eu contei durante o meu testemunho, né? Que começou quando eu tentei dormir e não consegui, tive essa paralisia e eu sentia o meu corpo, eu tentava mexer, mas o meu corpo estava totalmente estagnado, estático, e eu só sabia chorar. Só chorar. Eu só chorava. E eu meio que apaguei, eu não sei se foi uma visão, acredito que foi, mas eu apaguei na hora, não foi para dormir. Eu apaguei e Deus me fazia lembrar quando eu estava como Gabriela, de cabelos compridos. Quando eu estava com roupas femininas, eu comecei a ter essas lembranças. E eu tentava me mexer, eu estava sofrendo ali, não é essa a palavra correta, eu estava passando ali pelo processo da libertação, Deus estava me libertando ali. Era uma batalha espiritual que eu estava tendo ali. E antes dessa menina falar comigo, eu tinha assistido a minha live. Eu mesma tinha assistido a minha live. E na minha live, Deus usou a minha boca para falar comigo. Você precisa mudar, porque eu não te aceito do jeito que você tá. Na minha própria live. Eu não queria ouvir de ninguém. Eu não ouvia pastor, eu não ouvia ninguém. Se alguém tivesse... e já teve pastores que tentaram falar para mim na Bíblia,
né? Deus não te quer assim, Deus nunca te quer dessa forma. Né? Usaram, né, Levítico 18, 22 e em várias outras passagens, né? Várias outras passagens para me testificar que não era essa vontade de Deus. Eu não ouvia, eu refutava, eu não gostava, eu me afastava. Mas o que Deus fez? Já que você não ouve ninguém, você vai ouvir, mas vai ser através da sua própria boca que eu sou Deus. É isso. Perfeito. Aí eu assisti a live e isso me tocou muito forte. Eu me assistia e eu não me via eu falando comigo mesma. Eu via Deus falando comigo através da live. E aí veio essa mensagem logo em seguida dessa menina e eu sofri essa paralisia. Aonde ali eu senti, tinha a sensação de ver. Que Jesus, ele apareceu como uma luz muito forte naquela madrugada. Só que antes disso, que eu não citei, eu estava no quintal orando. Antes de começar a live, eu estava no quintal orando. Depois da live, eu estava no quintal orando. E eu vi uma aparição demoníaca. Eu vi uma assombração. Não, um demônio. Era um demônio. Eu acredito que era aquele demônio que estava sobre a minha vida. Que era o demônio da homossexualidade. Me visitou, porque já sabia que era naquela noite Deus transformaria a minha vida. E quando eu vi, eu tive muito medo. Muito medo. Era todo preto, né? Uma imagem toda de um homem todo preto, muito alto, gigante, gigantérrimo. E eu tinha a sensação dele estar olhando pra mim, só com muita fúria. E eu senti muito medo. E eu só sabia olhar pro céu e falar, meu Deus, eu não quero ver isso, meu Deus, eu não quero ver isso. E eu olhava pro lado e tava vindo, e tava chegando mais perto. Só que ao mesmo tempo eu sentia algo me protegendo, que aquela aparição não tinha acesso a mim, não poderia ter acesso mais a mim. E naquela hora eu me levantei e eu fui para deitar. Foi nessa hora que aconteceu tudo isso, que eu tive a paralisia. Eu sentia que eu estava num lugar muito escuro, como se fosse um abismo nessa paralisia, que foi as lembranças que veio, depois eu me via num buraco muito fundo, num abismo profundo mesmo. E foi quando apareceu essa luz, e eu sentia Jesus estendendo as mãos para mim. Quando Jesus estendeu as mãos para mim, algo atrás de mim, como se fosse um demônio mesmo, ele estava me agarrando, que não queria me soltar. E o Senhor estendendo a mão para mim e eu tentando alcançar assim, a mão do Senhor. E foi quando eu, de fato, peguei assim, eu senti pegando na mão de Jesus, quando Jesus me puxou assim, desse buraco, foi quando eu parei, eu consegui me mexer de novo. Despertou. Eu despertei. Quando o Senhor me puxou, eu despertei. Forte. Nisso, eu fico até emocionada, porque eu lembro até hoje. Porque a gente nunca esquece quando a gente tem um encontro com Deus. E foi ali que mudou a minha vida. Porque nessa hora que eu senti que eu peguei a mão de Jesus, eu me ajoelhei. No mesmo instante, eu tava deitada no sofá, eu me ajoelhei. E eu comecei a orar, falando assim, Senhor, eu sou a menina dos teus olhos. Eu nunca sequer tinha me referido a feminino. Nunca sequer, nunca, né? De toda essa trajetória, eu nem gostava de me chamar como Gabi. Eu não aceitava ninguém me chamar e muito menos eu me referia à feminina. Nessa hora que eu me ajoelhei, que eu caí em plantos, mas eu só sabia chorar. E eu chorava de soluçar. E eu falava, Senhor, eu sou a menina dos teus olhos. Se o Senhor me quer assim, o Senhor vai começar a obra em mim. É isso que o Senhor me quer. Agora eu entendi o que o Senhor quer de mim. Eu comecei a orar, falando, então Deus me dá forças, porque sozinho eu não vou conseguir. Eu sei que é muito difícil. E, nossa, eu senti uma glória muito tremenda. Eu senti o próprio Jesus. O próprio Jesus. É por isso que eu falo, eu não tive encontro com o homem. Eu tive encontro com o próprio Senhor. Glória a Deus. Com o próprio Senhor. E eu chorava. Eu senti uma glória muito imensa. E, ao mesmo tempo, eu senti uma leveza, como se algo pesado estava sobre a minha vida. Ali, naquele momento, o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida. E eu senti como se eu parasse, sabe? Como eu voltasse a ser o que o Senhor queria de mim, mas uma pessoa renovada, leve, restaurada. Eu me sentia uma pessoa liberta. Totalmente liberta, porque nessa vida, nessa trajetória da homossexualidade, eu sofri muitos traumas em relacionamentos, eu sofri muita coisa e eu também sofri coisas que eu falava assim, nossa, eu nunca vou deixar de ser, e tipo assim, eu sabia que a condenação, o que tinha pra mim era condenação,
condenação, eu estava condenada já. Aos meus ver, eu já era uma pessoa condenada. Só que naquele momento, eu me senti livre. Glória a Deus. Glória Porque eu a acredito Deus. que o Senhor, ele faz isso na nossa vida. E aí, a partir desse dia, você começou a pensar em viver a retransição. Você queria Exatamente, eu quis voltar- mudar totalmente. Aí eu falei, não, eu quero até que seja rápido. Porque eu comecei a sentir repúdio de barba. Em mim, eu comecei a ter nojo. Porque o pecado, quando a gente é liberto do pecado, a gente começa a ter nojo de pecar. E naquele momento eu fui acordar minha irmã. A minha irmã tava dormindo, a minha irmã gêmea. E aí quando eu fui acordar ela tava virada de costas. Ela sem saber de nada do que tava acontecendo. Ela virou e começou a rir dormindo pra mim. Como se tivesse falado, você voltou. E ela nem sabia de nada. Não viu nada acontecendo. Ela ria dormindo pra mim. Uou. Eu acordei ela, eu falei, Bela, eu quero ser menina de novo. Uou. Glória a Eu quero voltar a ser o que o Senhor me fez. E ela já acordou chorando. Ela nem sabia o que tinha passado, ou o que eu tinha feito, o que tinha acontecido, porque ela estava dormindo, já isso era de madrugada. E, né? Aí ela pegou e falou assim, Gabi, glória a Deus. Ela só sabia dar glória a Deus. Aí ela falou assim, a gente vai fazer de tudo pra te ajudar. Agora na transição, a gente vai fazer de tudo pra você voltar a se sentir como menina. E nossa, dali em diante foi coisa linda que o Senhor fez. No outro dia eu liguei pra minha irmã, que é a Yasmin, que eu ia citar isso. Ela chorava muito no telefone. Ela falou, Gabi, ela tem uns olhos espirituais muito abertos por ter passado também por experiências do candomblé e tudo mais. Ela falou assim, Gabi, você acredita que nessa noite eu tive uma visão que você tinha um demônio montado sobre os teus ombros. Isso é muito forte. E naquela noite da libertação, ela não sabia de nada. Ela falou assim, eu tive essa visão. Esse demônio, ele estava montado em você, só que ele pulava. Ele saía dos teus ombros, ele pulava pelos tetos da casa. E eu virei, eu falei assim, aonde você vai? A minha irmã falou pra esse demônio. Ele virou pra minha irmã e falou assim, agora eu vou destruir outra família. Meu Deus. Essa é a questão. Na noite da minha libertação. Misericórdia. E aí, depois desse episódio da experiência com Deus, sua atração por mulher acabou. Acabou Não totalmente. teve mais? Eu não queria mais ter vínculo. Eu não queria ter mais contato com todas as meninas que eu tinha ficado. Eu mandei mensagem pra essa garota que eu namorei 2 anos. Eu falei pra ela assim, eu tive um encontro com Deus. E eu creio que você também vai ter. Eu não sou mais Gabriel, eu sou Gabriela. Ela se assustou. Ela falou, como assim? Porque quando eu estava como Gabriel, eu passava por cima de tudo e de todos. De forma alguma nessa vida, as pessoas começavam a acreditar até que de fato eu era um homem, porque a mentira era tão manipuladora, era uma coisa, lavagem cerebral que o diabo faz mesmo, para as pessoas acreditarem nessa verdade, que é uma verdade absoluta. Que as pessoas acreditavam, até na minha família, sabe? E as meninas nunca entenderam. Nunca, várias meninas, depois que souberam, me mandou mensagem. No outro dia, eu pedi pra minha irmã me encomendar uma peruca, porque eu não me via mais como Gabriel. Então eu já queria me ver como Gabriela de novo. Foi quando eu fui tirar tudo no meu corpo, tudo que tinha pelo no meu corpo, eu fui tirar no outro dia. Olha só, que benção. Então foi uma libertação instantânea. Instantânea. É porque Imediata. Existem pessoas que vivem a libertação imediata e existem pessoas que vivem Que é o a processo. libertação processual. É. Né? Existem ex que ainda têm desejo pela pessoa do mesmo sexo. Tem, Né? tem. Você já não tem mais. Não. Atração, desejo, nunca mais. Lembrando que nessa libertação imediata, eu tinha recebido muitas profecias já, de profetas mesmo de Deus, falando que Deus tinha pressa em me resgatar. Porque se eu permanecesse naquela vida, o que me esperava era a morte. Meu Deus, que testemunho forte. Gabriela, vai ter que vir outra vez aqui. Muito grande, é extenso. Para esse testemunho. Mas hoje, se você tivesse que transmitir uma mensagem ao mundo, naquela câmera ali, o mundo está de olho em você, qual seria essa mensagem? Eu quero, juntamente com essa mensagem que eu quero transmitir a você que está assistindo e que vai assistir, envie para todos que estão ao seu redor, porque isso não é sobre mim,
Não é sobre o meu esposo, não é sobre o pastor Fábio, não é sobre nós. É sobre o próprio Deus. A manifestação de Deus é real. Deus é real. Eu digo que somente Deus pode libertar alguém. Somente Deus pode tirar alguém da prostituição. Não é psicólogo, não é médico. Isso é uma ajuda, tá? Mas o que verdadeiro cura a alma, aquele que de verdade cura a mente, liberta a gente do nosso eu, do mal, do maligno, é o Senhor Jesus. Apresente o Senhor Jesus à sua família com toda a sabedoria, com todo amor e com todo carinho. Aqueles que estão nessa vida, eu digo, assim, quanto mais você despreza, mais ele vai tentar achar o que ele quer no mundo. Então não despreze de forma nenhuma, não desista de forma alguma, porque essa pessoa ela precisa de você, ela precisa das suas orações, ela precisa de amor, ela precisa de cuidado. E por mais que é difícil, o que eu transmito para você é que, como Jesus, ele ainda assim sabendo dos nossos pecados, ele decidiu se entregar até a morte na cruz. Então, esse é o verdadeiro amor. É o amor que não desiste, não importa o cenário que você se encontra. E talvez é um familiar teu, talvez é um amigo próximo, talvez até você que está assistindo. E você está nessa vida. Eu digo que Deus tem um plano perfeito para você. E o plano perfeito que ele tem para você não é essa vida vazia. Porque quando eu estava nessa vida, eu sabia que era uma vida vazia. Eu sabia que era uma vida que não trazia felicidade, uma vida infeliz. Eu vivia uma vida infeliz. E dentro de mim eu sabia, eu só queria esconder, ou eu queria descontar essa infelicidade nos outros e nas coisas. Mas a insatisfação de vida, ela sempre vai vir enquanto você não aceitar o Senhor Jesus na sua vida. O primeiro passo que você precisa é dizer: Jesus, eu estou aqui. Faça a tua vontade em mim, por mais que a minha vontade é essa. Seja sincero com Deus. Diga os teus medos, as tuas inseguranças. Diga a Deus sobre a tua dificuldade. Eu creio que se você permitir, porque tudo é questão de permitir. É permitir a palavra entrar, é permitir conhecer a este Deus. De fato a Deus, não as pessoas, porque as pessoas apresentam um Deus totalmente diferente do que ele realmente é. Mas esteja disposta a conhecer quem realmente Deus é. Deixe Deus realmente penetrar no seu coração, transformar a tua história, a tua vida. Eu creio, eu tenho certeza, porque se ele fez na minha vida, por que ele não faria na tua? Não é diferente, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que fez na minha, vai fazer na tua vida. Só deixe e se permita conhecer a esse Deus. É esta a mensagem que eu transmito. Glória a Deus. Christopher, você que é participante desse testemunho, se tiver que entregar uma mensagem ao mundo, naquela câmera ali, qual seria essa mensagem? A mensagem que eu deixo, ela se encontra no livro de 1 Coríntios, na carta apostólica de 1 Coríntios. Eu não lembro-me agora qual capítulo exatamente, talvez minha esposa saiba, ela me corrija se eu estiver errado. Onde o apóstolo Paulo, uma carta paulina, Paulo ele vem nos dizer o seguinte, que a fé para o mundo é loucura. Deus ele tentou, ao longo da história da humanidade, apresentar o seu amor à humanidade por intermédio da sabedoria humana, da ciência humana. Mas o mundo não quis, escolheu não conhecê-lo por sua sabedoria. Então aprove a Deus a apresentar o seu amor pela loucura do evangelho, pela loucura da cruz, Para o mundo a nossa fé é loucura. Para o mundo a fé em Jesus é loucura. Então, a gente entende que muitas das vezes os homens ao todo, digo homem e mulher, digo sociedade em um termo construtivo, eles não entenderão desígnios da fé, eles não entenderão atitudes de fé, Porém, todavia, aqueles que estão em Cristo, aqueles que se encontram nos caminhos do Evangelho, eles vivem experiências que para o mundo é loucura, mas para nós é conhecimento de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Então, que a gente venha todos os dias se permitir a mergulhar nessas experiências, a conhecê-lo mais sobre o seu amor e entender que muitas das vezes Deus ele não usará de ferramentas lógicas para entrar na nossa vida, Como foi dito, eu gostaria até de voltar só para encerrar essa mensagem ao que a gente disse aqui,
O que o nosso irmão, desculpa, eu me esqueci o nome do seu Fábio. O Fábio, o irmão Fábio, ele nos questionou acerca de seriam profecias verdadeiras aquilo que ela recebia na igreja. Eu já vejo de uma forma até teológica dizendo que Deus ele usa de estratégias para se comunicar com o homem. Ao longo da história bíblica a gente consegue ver que Deus ele sempre vai usar pontos, analogias e situações específicas das quais o homem já está habituado para poder se comunicar com maior facilidade a ele. Então, naquela situação, a gente via uma jovem que, se porventura fosse confrontada das suas decisões sexuais, ela automaticamente se desligaria do Evangelho de Cristo, e o objetivo de Jesus não seria esse naquele momento, mas seria de aproximá-la. Jesus ele vem nos dizer: eu sou a água viva e todo aquele que quiser, venha e beba. Quando nós nos enchemos dele, é como esta garrafa. Quando nós estamos cheios de nós, estamos cheios de uma água suja, mas quando nos esvaziamos, isto é, a decisão de renunciar o que pensamos e achamos e conhecer aquilo que é Deus, nós começamos a nos encher de uma água pura. Então, o que eu vejo que minha esposa fez ao todo esse caminho foi exatamente isso. Ela renunciou os pensamentos que ela tinha. Ela deixou para trás os entendimentos da velha criatura e se encheu daquilo que é Cristo. E Cristo criou ali uma nova criatura. Então, a gente consegue enxergar isto. Eu percebo que foi uma estratégia de Deus para aproximar, para dar interesse ao coração, porque a nossa carne é pecaminosa, somos nós descendentes de Adão. Nossa carne, de maneira alguma, de forma natural, se interessaria por Deus. Então é necessário que, assim como um pescador coloca uma isca no anzol para atrair o peixe, assim também Deus ele usa de estratégias para se comunicar com o homem. Vemos isso através de Moisés, vendo uma sarça que queimava, que pegava fogo, mas não se queimava. Vemos através de várias situações uma luz brilhando no céu, chamando o nome de Abraão. Então Deus ele sempre vai usar ali de pontos específicos para atrair o homem e assim poder apresentar o evangelho que traz a verdade, a libertação que salva vidas. Amém. Perfeito. Você está no Eu Acredito Podcast. Este foi mais um episódio, tendo a alegria de receber aqui este casal com uma história de vida incrível, um testemunho muito edificante e transformador pelo poder de Deus. Gabriela Barbosa, muito obrigado pela aceitação do convite. Eu agradeço. Christopher, uma alegria demais receber vocês aqui. Espero poder recebê-los outras vezes para a gente dar continuidade a essa conversa tão espiritual, tão edificante, que nos leva a exaltar e glorificar ao Senhor. Você que está pela primeira vez em nosso canal, não nos conhecia, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei, compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que é inscrito em nosso canal tem um recadinho muito especial para você, que está com o nome negativado, nome sujo na praça, passando por inúmeros constrangimentos por causa disso. Bosscred é a solução para a sua vida. Você que está com nome sujo, nome negativado e precisa limpar o seu nome e parar de sofrer constrangimentos. Na sequência, QR Code, WhatsApp, entre em contato, faça sua consulta. A doutora Franciele, doutora Camila vai lhe atender da melhor forma possível. Você pode quitar, você pode limpar o seu nome em até 7 dias sem antes quitar as suas dívidas. Você não vai precisar quitar as suas dívidas para limpar o seu nome. Você vai limpar o seu nome, mesmo sem quitar as suas dívidas, em até 7 dias. Se o seu nome não for limpo em até 7 dias, pode reclamar no Reclame Aqui e colocar o nome do Eu Acredito Podcast, porque é uma empresa totalmente conceituada, gabaritada e também respeitada pelo trabalho que desenvolve, porque é um trabalho jurídico, há uma falha na lei que não pode expor o nome das pessoas em SPC, em Serasa. Então os advogados entram nessa brecha e acaba tirando o seu nome de circulação dessas empresas aí, que deixa o seu nome negativado. Você que é do estado do Paraná e está precisando de um lugar para ter um tempo de entretenimento, de lazer, de diversão, eu lhe apresento o maior parque termal da região central do estado do Paraná, que é o América Parque. Fica ali na região de Campo Mourão, Iretama. Faça a sua programação, tira uns dias de descanso, de lazer com a sua família, que vai fazer bem a você, vai fazer bem a sua alma. Descansar também faz parte da nossa vida, que às vezes é totalmente
atarefada. A Melissa tem um recado especial para você e fica aqui a minha gratidão por você interagir conosco. Daqui a pouco, às 14 horas, estaremos de volta em mais um episódio ao vivo com o pastor Flávio e pastora Andréia Amaral. Hoje eles vão falar tudo. A pastora Andréia já vai falar para mim como é que ela fez para ajudar o pastor Flávio Amaral a virar homem de verdade, tá? E dá prazer para ela. Eita, vai ser especial, glória. vem para cá. Sol, água e felicidade se encontram no América Parque, o mais novo parque aquático do centro do Paraná. Diversão garantida para toda a família. Eu acredito.